Aos 18 anos, você já tem dezenas de trilhões em ativos, mas parentes e amigos o forçam a comer, só porque sua noiva não só foi para a Antártica com o secretário, mas também o deixou enfrentar a verdade de toda a rede. Diante das acusações e xingamentos de todos, você deu a eles um pacote de eliminação para toda a família. Você acha que isso é um drama feminino? Um protagonista masculino legal como eu ainda estaria sujeito a esse tipo de humor? Ao entardecer, você está sentado no banco de trás de um guia alongado, esperando o aparecimento de sua noiva, Wenvan. Vendo que os funcionários do Departamento de Assuntos Civis estão quase saindo do trabalho, ela ainda não chegou. Neste momento, o telefone toca. Você atende o telefone e do outro lado da linha vem a voz urgente do assistente. Senhor Su, o paradeiro da senhorita Wen foi encontrado. Ela foi com Shen Xiaoyu para a Antártica ver a neve. Você murmurou levemente e desligou o telefone sem emoção. Então você diz que o número de Wenvan. O telefone tocou por um longo tempo antes de ser atendido. A voz de Wenvan era suave como sempre. Su Shen, tenho uma emergência aqui. Talvez não possamos obter nossa certidão de casamento hoje. Que tal daqui a meio mês? Você sorriu, com um tom de zombaria. Como ir para a Antártica com um secretário é mais importante do que se casar. A voz de Wenvan imediatamente ficou fria. Não seja tão mesquinho. Meu relacionamento com Shen Xiaoyu é inocente. Não seja tão sórdido como você pensa. Não é seguro para ele vir sozinho para a Antártica. Como superior, qual é o problema de eu acompanhá-lo? Você sorriu e deu uma tragada no cigarro. Você está certo. Ele é um homem adulto. Precisa que você, uma mulher frágil, o proteja, e acontece de ser na hora de pegar a certidão de casamento. O tom de Wenvan estava insatisfeito. Ela estava prestes a explodir, mas você desligou o telefone diretamente. Você apenas balançou a cabeça. Essa família de mulheres implorou e finalmente conseguiu se casar. É uma pena. A família Su é a mais rica da cidade de Hai, e a família Wen não aproveitou a oportunidade nos últimos anos. Além disso, os juniores da família Wen são todos gananciosos e brincalhões. A propriedade da família já é muito pior do que antes. Se não fosse pelo fato de o velho da família Su e o velho da família Wen terem firmado um contrato de casamento, e a aparência de Wenvan também corresponder à sua estética, e o velho Su também gostar de Wenvan, caso contrário, a família Wen não estaria qualificada para se casar com você. Já que Wenvan está tão confusa, você não se importa de cancelar o contrato de casamento antes que ela retorne ao país e cancelar a ajuda à família Wen. Neste momento, um lembrete mecânico de repente soou em sua mente. Parabéns ao anfitrião por ser abandonado pela heroína no dia do registro. Encontrando o segundo protagonista masculino mais forte de um romance de abuso cortando o amor, ative o sistema de virada de jogo do romance de abuso. Você ergueu as sobrancelhas. Este sistema não parece um sistema sério pelo nome. Alguém realmente quer este sistema? Aquele tipo de chá verde júnior como Shen Xiaoyu é realmente chamado de o segundo protagonista masculino mais forte. Este sistema obviamente não é confiável. Percebendo sua insatisfação com ele, o sistema continuou a responder mecanicamente. Este mundo é um mundo de romance de abuso abrangente. O sistema pode trazer várias habilidades para o anfitrião. Contanto que o hospedeiro se esforce, ele pode acumular uma fortuna de centenas de milhões em um curto espaço de tempo. E então trilhar o auge da vida. Shen Xiaoyu é o segundo protagonista masculino do mundo abrangente, com inúmeros bastidores. Por favor, não subestime o hospedeiro. Você afrouxou a gola. Wenhan não se importou com as palavras do sistema. Sistema, você não olha com cuidado? Você não amarrou a pessoa errada? O sistema realmente permitirá que sua riqueza caia para centenas de milhões. Que punição terrível! Você não é deste mundo. Na vida passada, ele era um trabalhador comum de lanche. 20 anos atrás, ele viajou para este mundo e nasceu na família Su, a mais rica de Aishin. Com o roteiro de protagonista masculino de um romance refrescante em mãos, ele é proficiente em tudo desde criança: investimento e gerenciamento financeiro, design de luta, pintura e escultura, qualquer área. Você pode facilmente ficar no topo. Pode-se dizer que você nunca sofreu contratempos. Antes você não se importava e deu aos dois a oportunidade de explorar brechas. Embora você e o Wenhan tenham sentimentos, mas não muito. Agora você está apenas enojado. Você sinaliza para o motorista dirigir de volta para a família Su. No caminho, você instrui a secretária a interromper toda a cooperação com a família Wei e negociou com o sistema por muito tempo. Mas o sistema jogou uma frase e então ficou em silêncio.
Ele sentiu que realmente havia amarrado a pessoa errada. A sorte deste mestre desafia o céu. Este é um pai vivo. Você está muito preguiçoso para prestar atenção nisso. Falando sobre o mundo do romance de abuso, a família Liu é a grande vilã, certo? Se ele é realmente o segundo protagonista masculino mais forte, por que ele se chamaria Shen? O carro retornou para a casa da família Su. Você não gosta de morar no centro da cidade. Então você mora na área de vilas de Minjiu e Manor. Depois de retornar à vila, você sai do carro elegantemente. Um terno bem cortado. Devido à gola aberta, seu físico musculoso está vagamente visível. Combinado com sobrancelhas de espada e olhos estrelados, e o arco levemente levantado nos cantos da boca, ele é completamente uma máquina de colher mulheres ambulante. As empregadas olham para você com olhos cheios de flores de pêssego, olhando apaixonadamente para suas costas enquanto você entra na casa. O presidente Su é tão charmoso como sempre. Sim, e sua personalidade também é muito boa. Ao contrário de outros jovens mestres de famílias ricas, ele é temperamental. Não. Eu posso ser uma Fanjiro sozinha. Não sejam Fanjiros. Bingley do Ártico. No auge do verão, é mais confortável beber Coca-Cola. Você se inclina no sofá e pensa. No caminho para casa, você usou o olho perspicaz, mas não obteve nenhuma informação útil. Por exemplo, as empregadas e o mordomo da casa são pessoas comuns. Os pais de Su foram viajar para o exterior. Os velhos estão aproveitando o tempo livre, postando selfies no Moments todos os dias. Você já assumiu a indústria da família Su. Você tem o poder absoluto sobre a indústria da família Su. O Evan cancelou o casamento hoje. Você planeja informar os dois idosos à noite. Em menos de 2 minutos, uma série de toques tocou no celular de Su Shen. O identificador de chamadas era a Sra. Wen. Você atendeu o telefone com um sorriso. Antes que ela pudesse falar, a voz apressada da Sra. Wen veio. Depois de algumas cortesias, ela foi direto ao ponto. Xiao Su, acabei de descobrir. Vanher ainda é jovem. Por favor, perdoe-a desta vez. A família Wen não conseguiu acompanhar as tendências da época, e os negócios da família encolheram drasticamente, esperando que Su Shen injetasse capital para salvá-los. Originalmente, não havia problema no relacionamento entre os dois. Na opinião da Sra. Wen, era uma certeza. Quem diria que em um momento crítico, o Evan fez isso? Você não respondeu, mas primeiro tomou um gole de Coca-Cola gelada. Você tinha um sorriso malicioso no canto da boca e disse casualmente, Tio Wen. Não é nada para uma família gastar algum dinheiro, mas já que o Evan se atreveu a fazer isso, ela deve arcar com as consequências. A Sra. Wen ficou estupefata ao ouvir isso. Ameaça. Ameaça nua e crua, mas ela não se atreveu a resistir e só conseguiu reprimir um estômago cheio de raiva. Jogando a carta emocional, Xiao Su, não diga coisas temperamentais. Você e Vanher têm mais de 10 anos de relacionamento. Os outros não a entendem, mas você não a entende. A senhora o odiava Shen Xiaoyu até a medula. Se não fosse por este garoto seduzir sua filha, como as coisas teriam chegado a este ponto? Ela também culpou Su Shen em seu coração por não conseguir controlar uma mulher. Que inútil! Mas, não importa o quanto a senhora o persuadisse, Su Shen ainda disse a mesma coisa, os assuntos da família Wen. Ela não se importava. O braço não consegue vencer a coxa. Su Shen não era alguém que ela pudesse provocar. Depois que a Sra. Wen desligou o telefone, ela ficou furiosa porque acabou de receber um relatório de seus subordinados. Sus rescindiu todos os contratos de cooperação. Esta notícia quase a fez ter um derrame cerebral. Originalmente, ela estava pensando. Depois que os dois pegassem a certidão de casamento, ela poderia tirar alguns benefícios de Su Shen. Agora tudo acabou. A Sra. Wen não se atreveu a repreender Su Shen. Ela ligou para o Envan. Não importa onde você esteja, volte imediatamente e peça desculpas a Su Shen. Caso contrário, você não será mais minha filha. O Envan sempre quis riqueza e prosperidade desde que era criança. Agora que chegou o momento da crise familiar, você não pode fazer um esforço para a família. Mesmo que você não faça um esforço. Como você pode arrastar a família Wen para baixo? Pelo menos se case primeiro, pegue o dinheiro e vá se divertir. Neste momento, o Evan está fazendo compras e caminhando com Shen Xiaoyu, ombro a ombro. De mãos dadas, o Evan não se importou depois de ouvir as palavras da Sra. Wen. Ok. Eu só estou saindo para brincar com Xiaoyu, por que tanto barulho? Su Shen disse isso apenas com raiva. Não leve isso a sério. Ela acha que você não se atreve a terminar com ela por causa disso.
Ao lado, Shen Shaoyu ouviu sua confrontação com a senhora Wen, e não pôde deixar de se inclinar em seus braços, persuadindo-a com consideração: Irmã Van'er, é tudo culpa minha. Um pobre como eu não deveria deixar você gastar milhões para me sustentar. O Evan a abraçou, seus olhos cheios de pena e um pouco de... Não, você merece o melhor. O rosto da senhora Wen ficou vermelho de raiva. Ela não pôde deixar de repreender: bobagem, no dia em que você recebeu sua certidão de casamento. Encontrar um homem selvagem pelas costas do seu noivo é uma bobagem? E aquela coisa que não pode ser levada à mesa ao seu lado. Não é da sua conta falar aqui. Se você não tem dinheiro, vá ganhar, só vai deixar as pessoas te sustentarem em vão. Ela estava realmente com raiva. Como sua filha poderia ser tão idiota? O Evan já sentia pena de Shen Shaoyu. E depois de ouvi-la sendo repreendida impiedosamente por seu pai, ela também ficou com raiva. Ok. Você não se importa comigo, mas acha que eu fiz algo errado. Eu voltarei e explicarei isso a Su Shen. Você não precisa se preocupar com isso. Depois que o Evan terminou de falar, ela desligou o telefone diretamente. A senhora Wei jogou o celular no chão com raiva, respirando pesadamente, caindo no sofá. Ok. Eu não acredito que não posso controlar você. Ela ligou para sua secretária e cortou imediatamente o cartão de crédito familiar de Evan. Ela vai ver como eles brincam lá fora sem dinheiro. Contanto que o Evan se case com um homem rico, ela pode se casar com qualquer um. Su Shen também pode. Shen Shaoyu também pode. A culpa é de Shen Shaoyu por ser uma pessoa comum. Do outro lado, você acabou de desligar o telefone e o portão da vila foi aberto. A pessoa ainda não chegou. Assim que você desligou o telefone, o portão da mansão foi aberto, mas a pessoa ainda não tinha chegado. Legendas aparecem primeiro. O que entra em seus olhos é uma linha de legendas. Nome: Qianghua. Identidade: um dos protagonistas masculinos de novelas de sofrimento. Atributo: cachorro doce. Informação: está buscando Shen Houer, a irmã de Shen Shaoyu, porque ela o considera um médico comum e pensa que ele não tem dinheiro. Mas também não consegue esquecer o charmoso Qianghua, então ela o mantém interessado enquanto procura um patrocinador adequado. No final, enganado por Shen Houer, ele é enganado até a morte. Acaba sozinho, restando apenas uma vasta fortuna familiar. Tarefa: ajudá-lo a se livrar do status de cachorro doce. Recompensa: um pacote de presente misterioso. O refrigerante que você acabou de beber quase saiu todo de uma vez. Uau! O protagonista da novela de sofrimento está sentado ao meu lado. Qianghua é seu amigo há muitos anos. Sua origem familiar é comum, exceto por seu talento artístico, que é inacreditável. Portanto, depois de se tornar seu médico da família, as roupas de Qianghua são feitas sob medida, e as pessoas comuns não conseguem ver o preço. Não é de admirar que Shen Houer pense que ele é um garoto pobre. Vendo seu olhar estranho, o coração de Qianghua afunda. Não ria de mim. Não sorria para mim assim. Lembro-me da última vez que vi você sorrir assim. 3 dias depois, uma grande família faliu. Você balança a cabeça em silêncio e levanta a mão para dar a ele um cigarro. Ok, vou pegar um. Qianghua pega o cigarro sem palavras. O nervosismo deste velho amigo é muito errático, e às vezes ele não consegue se adaptar, sem esperar que ele fale. Su Shen já pegou seu celular e fez outra ligação. Ajude-me a investigar a irmã de Shen Shaoyu. A movimentação recente de Shen Houer. Quero todos os seus dados em 5 minutos. O assistente respondeu e imediatamente providenciou para que alguém investigasse. Quando Qianghua ouviu o nome de Shen Houer, sua expressão mudou. Su Shen, essa Shen Houer te ofendeu. Ele sabe o quão fortes são os meios deste velho amigo na China. Apenas a empresa sua herdada vale mais de 1 trilhão. Além disso, as empresas em nome de Su Shen são inúmeras. Ninguém sabe quanta riqueza ele realmente possui. Até mesmo o pai e a mãe de Su só sabem aproximadamente. É muito fácil para ele investigar uma pessoa comum. Qianghua senta-se em frente a Su Shen, olhando para ele nervosamente. Ele sempre foi calmo e reservado, raramente mostrando uma expressão tão perturbada. Su Shen acendeu o cigarro e suspirou profundamente. Qianghua, eu realmente não esperava que você fosse esse tipo de pessoa. Qianghua foi questionado confuso. O que significa? Su Shen soltou um anel de fumaça, com um sorriso divertido no canto da boca. Eu te considero um irmão. Você está realmente sendo um cachorro para uma mulher lá fora, e ainda por cima um cachorro lambedor, e sua altura de 1,83 metros.
Com uma aparência gentil e jade, em qualquer lugar ele seria o protagonista, com uma cara de canalha. Você tem que ser um lambedor? Qianghua conectou suas palavras anteriores e posteriores. Como ele não entenderia o que ele queria dizer? Ele esfregou a testa preocupado. Sua expressão também voltou à calma. Não me interprete mal. Houer e eu somos amor verdadeiro. Ela está apenas me testando. Su Shen suspirou. Ele não concordou com isso. Te testando? Que tipo de besteira é essa? Estou mais curioso. Como vocês dois se conheceram? Vendo mencionar essa questão. O rosto de Qianghua brilhou com uma cor de lembrança, e o canto de sua boca também evocou um sorriso feliz, explicando raramente sem parar. Foi em uma tarde de alguns meses atrás, meu gato se perdeu. Quando o encontrei, seu pelo era macio e limpo, obviamente alguém o alimentava há muito tempo. Naquela época, vi Houer alimentando. Naquele instante, ela era tão linda, tão pura. Este gato era da avó dele. Comprado para ele antes de morrer, tem um significado muito especial para ele. Su Shen ficou nauseado com ele. Pare, pare. Você se apaixonou pelo gato que ela alimentou? Qianghua encolheu os ombros. Expressou desamparo sobre isso. Amar uma pessoa precisa de uma razão? Gostar é gostar. Su Shen nunca tinha visto sua aparência afetuosa antes. Com certeza. Cérebro apaixonado é incurável. Cérebro apaixonado é incurável. Este irmão parece bastante calmo nos dias de semana. Como ele se tornou assim quando conheceu uma mulher? Neste momento, o celular de Su Shen recebeu informações detalhadas sobre Shen Houer. Su Shen deu uma olhada rápida e suspirou em seu coração. Os jovens realmente brincam muito. Além das fotos de transações com o patrocinador, quando Su Shen viu os registros atrás, seu sorriso ficou ainda mais estranho. Su Shen entregou o celular para Qianghua. Shen Houer tem um histórico de abuso de gatos de rua. Você tem certeza que ela está alimentando gatos de rua? Não está abusando e matando gatos de rua? Qianghua não pôde deixar de arregalar os olhos ao ver esta notícia. Inconscientemente cerrados juntos, Houer, ela não é esse tipo de mulher. Ele não conseguia associar a mulher cruel nos dados a Shen Houer. Não foi Houer quem o ajudou a alimentar o gato, então quem seria? Su Shen sabia que isso o atingiu muito. Deu um tapinha leve em seu ombro. Esqueça, vou te levar a um lugar. Você vai entender. É melhor uma dor rápida do que uma dor longa. Ele decidiu deixar o irmão. Experimente a cena mais cruel do mundo. Deixe-o usar um chapéu frio neste verão quente. Coroa verde do coração. O ex-gerente sempre sentiu que ele estava sorrindo de forma maliciosa. Ele estava com sentimentos confusos. Será que Houer realmente mentiu para ele? Su Shen pediu ao mordomo para preparar o carro no meio do caminho. O ex-gerente estava vagamente inquieto. Depois de pensar muito, ele ainda ligou para Shen Houer. Ninguém atendeu o telefone por um longo tempo. Depois de muito tempo, finalmente recebeu uma resposta da outra parte. Irmão Qian, estou cozinhando em casa. Espere que eu termine e te ligo de volta. Su Shen sentiu que a cabeça de seu amigo estava ficando cada vez mais verde. Meia hora depois, os dois chegaram ao Hotel Maple Moon. A expressão do ex-gerente estava tão escura quanto o carvão. Seus passos estavam um pouco trêmulos. Ele conhecia este hotel. Este é um hotel temático. Mesmo que o ex-gerente não quisesse acreditar, não podia deixar de acreditar na verdade. Ele levantou a perna e correu para o segundo andar. Depois de chegar ao segundo andar, Su Shen apontou para o andar de cima. As pupilas do ex-gerente estavam arregaladas. Inacreditável. O quê? Ele está no terceiro andar. Os quartos do segundo andar são para casais normais. Terceiro andar? Então deveria ter algo de anormal. Muitas ferramentas. Inúmeras maneiras de jogar. O ex-gerente pensou que não importava o que Shen Houer fizesse, ela não iria para o terceiro andar com alguém. Su Shen não sabia como consolar. Esqueça, a outra parte é a irmã de Shen Xiaoyu. É melhor adicionar alguns serviços especiais. Assim que os dois chegaram ao terceiro andar, um gerente veio rapidamente. Respeitosamente entregou o cartão do quarto em sua mão. Senhor Su, esta é a chave do quarto 303. Su Shen pegou o cartão do quarto e o jogou para cima e para baixo na palma da mão. Todo o Hotel Maple Moon era dele. Caso contrário, como ele poderia subir ao terceiro andar tão facilmente? O ex-gerente mal podia esperar para entrar correndo. Como um homem. Ninguém consegue manter a razão nessas circunstâncias. Su Shen chamou dois irmãs de limpeza que estavam limpando. Lao Qian, você tem alguma amiga familiar aqui? Qianghua estava ansiosa e não teve tempo de pensar no que isso significava. Não. O que foi?
Su Shen deu um tapinha nas duas garotas e sussurrou algo em seus ouvidos. Então, essas duas garotas inteligentes e capazes, de origem pobre, foram as que você contratou para o hotel? Su Shen também não explicou, passou o cartão para destravar o controle de acesso e estava prestes a invadir. A voz de duas pessoas conversando veio de dentro. Ele gostou de uma LV, contanto que seja algo que o bebê queira. Eu compro tudo para você, sem mencionar que seu namorado médico ligou para você. Eles sempre pertencerão a você. No máximo, case-se com ele mais tarde. Ótimo! Depois que vocês dois se casarem, eu vou ajudá-la a engravidar. No meio da conversa de duas pessoas, acompanhado por rajadas de estalos e a voz real de uma mulher, Qianghua chutou a porta do quarto. Depois de ver a cena lá dentro, ela ficou chocada. Shen Houer, que era frágil e inocente aos seus olhos. Sob a pele macia e branca, também havia marcas óbvias de mordidas no rosto delicado. Exalando um charme adorável, um homem de meia-idade gordo. As roupas de ambos. Então não há necessidade de dizer mais nada, não há nada a dizer. Shen Houer entrou em pânico e queria cobrir seu corpo quando viu Qianghua invadindo a porta. Irmão Qian, por que você está aqui? Mas ela não conseguia se mover. Os olhos de Qianghua estavam cheios de sangue. O temperamento gentil e refinado desapareceu, e a tristeza e a indignação passaram rapidamente, substituídas por uma raiva avassaladora. Ele encarou o homem gordo ferozmente e avançou com os punhos. Ele julgou mal a pessoa. Qianghua admitiu, mas ele tinha que desabafar essa raiva. Qianghua agiu rápido. Su Shen agiu mais rápido do que ele. Ele o ultrapassou em alguns passos rápidos e acertou um chute-chicote diretamente no rosto do homem. Esses chutes-chicote foram limpos e extremamente bonitos. O corpo do homem gordo, que pesava mais de 100 quilos, na verdade, foi chutado para trás e bateu direto no armário de vidro da cabeceira, esmagando-o em pedaços. O homem tossiu sangue pela boca e pelo nariz, e a dor o fez cair no chão e rolar para frente e para trás. Ele demorou muito para se recuperar. Su Shen então saiu lentamente, encostado no canto da parede. Ok, venha. Qianghua é bom em cirurgia. Lutar é insatisfatório. É melhor ajudá-lo a lidar com seu oponente primeiro, porque a diferença de tipo físico entre seu próprio irmão e o oponente é muito grande. Qianghua nem sequer ouviu o que ele disse, seu cérebro tomado pela raiva, avançando com uma chuva de punhos. Ele golpeou a cabeça do homem aleatoriamente. Shen Houer, ao ver esta cena sangrenta, tremeu de medo. Ele ignorou seu próprio corpo, olhando apavorado para Su Shen e Qianghua. Parem de brigar. Parem de brigar. Se continuarem, alguém vai morrer. Ele teve que falar. Su Shen até se esqueceu dele. Quase me esqueci de você. Shen Houer, ao ouvir isso, ficou pálida de medo e explicou apressadamente. Não me bata. Não me bata. Isso não tem nada a ver comigo. Foi tudo ele que me forçou. Su Shen acenou com a mão despreocupadamente. Não seja tola, eu não bato em mulheres. Shen Houer, ao ouvir isso, sentiu algum alívio, mas assim que Su Shen terminou de falar, duas jovens vestidas de garçonete invadiram a sala. Ao ver Shen Houer, sem dizer uma palavra, agarraram seus cabelos e lhe deram um tapa forte. O Sr. Qian é uma pessoa tão boa, e você se atreve a traí-lo? Se não fosse o Sr. Qian ter pena de nossas origens humildes, nós não teríamos encontrado este emprego. Mesmo que percamos o emprego hoje, vamos buscar justiça para o Sr. Qian. As duas mulheres ficaram de um lado e do outro. O rosto branco de Shen Houer, que tinha acabado de ser esbofeteado do lado esquerdo, foi atingido por outro tapa do lado direito, só podendo suportar a tempestade de tapas. Su Shen estalou a língua secretamente. As mulheres são mesmo cruéis, batendo para matar. Tenho que dizer. O som dos tapas é bom, um bom rosto. Em pouco tempo, as bochechas de Shen Houer estavam vermelhas e inchadas, mas as duas mulheres não pararam, chutando seu peito, derrubando toda a estrutura e o prendendo no chão para espancá-lo. Su Shen olhou para o relógio. Sentindo-se um pouco incomodado, disse, ok, eu sei que vocês estão gratas a Qianghua, mas não batam muito forte. Batam por meia hora. Shen Houer estava tonta de tanto apanhar, e ao ouvir isso, quase desmaiou de medo. Em tão pouco tempo, seu corpo já estava cheio de marcas de tapas e chutes. Se realmente batessem por meia hora, mesmo que não morresse, só lhe restaria um fio de vida. Até sentir que Qianghua tinha desabafado o suficiente, Su Shen o puxou para o lado. E lhe fez um sinal, olhando para o homem coberto de sangue no chão, incapaz de se mover.
jogando a ponta de cigarro no homem obeso. O sorriso em seus olhos não chegava ao fundo. Que tal assim? Por hoje é só. Sobre a compensação ao meu irmão e meus honorários por ajudar. Alguém irá procurá-lo amanhã para discutir. Dito isso, ignorou o homem obeso que gritava de dor por causa da queimadura. Então puxou Qianghua e as duas garçonetes e saiu. O homem obeso respirava com dificuldade no chão. Sob os arranhões dos cacos de vidro, surgiram vários cortes em seu rosto, ardendo de dor. Seus ferimentos pareciam graves, mas na realidade não eram tão sérios, exceto pelos primeiros socos. Qianghua tinha muita medida em seus golpes subsequentes. Os socos seguintes apenas o fariam sofrer, mas não o matariam. Shen Houer ficou deitada no chão por um longo tempo antes de se recuperar mal. Ela pegou as roupas apressadamente. Vestiu-se cambaleando. A porta estava sempre aberta. Ele foi espancado por mais de 10 minutos. Com uma comoção tão grande, nenhuma garçonete veio. Shen Houer nunca imaginou que encontraria tal coisa. A maquiagem originalmente delicada foi arruinada pela surra das duas mulheres. Além das lágrimas e do catarro escorrendo pelo rosto, sua aparência atual devia ser muito feia. Ele correu para a beira da cama. Ajudou o homem obeso a se levantar. Presidente Zhao, eu não sabia que ele viria hoje. Aquele maldito se atreveu a ferir. Não podemos deixá-lo escapar. Ele odiava Qianghua em seu coração. Ele havia considerado tudo cuidadosamente. Ao se casar com Qianghua, também poderia proporcionar um prazer ao presidente Zhao. Todos os lados se beneficiariam. Qual a desvantagem? No final, esse bastardo realmente apareceu e ainda teve a audácia de espancar o presidente Zhao. E aquelas duas mulheres, ousando dar tapas em seu rosto. Zhao Vulian o viu. Sua raiva veio à tona e ele revidou com um tapa. O corpo obeso usou toda a sua força. Este tapa fez Shen Houer ver estrelas. Um fluxo quente jorrou do nariz de Shen Houer, derrubando sua dentadura postiça. É tudo culpa sua, sua vadia maldita. Se não fosse por você, como tal coisa teria acontecido? Zhao Vulian saiu furioso do quarto. Ele não conhecia Qianghua, mas ele conhecia Su Shen. Este é um nome de peso que pode fazer toda a cidade Rai, ou até metade de toda a China tremer. Ele chegou tarde. Ele ainda precisa ir pessoalmente pedir desculpas, caso contrário, será ainda mais difícil quando eles vierem procurá-lo. Mas ele não tem escolha. A situação é desfavorável e ele tem que se curvar. Shen Houer encolheu-se, sozinha e desamparada, no canto da cama, sem entender por que esse bastardo estava agindo estranho depois que ela gentilmente o ajudou. Este porco gordo maldito, não é nem um pouco tão gentil como antes, é feio e ainda por cima violento. Se não fosse pelo fato de ele ter um dinheiro sujo, um homem desses não seria digno nem de lustrar seus sapatos. Shen Houer se acalmou por um bom tempo. E então lentamente se acalmou. Ela secretamente jurou em seu coração que se vingaria de Qianghua e Su Shen. No entanto, ela entendeu que não conseguiria nada de bom hoje. O gerente deste hotel provavelmente conhecia Qianghua, caso contrário, ninguém teria se importado por tanto tempo. Shen Houer vestiu suas roupas. Ela estava vestindo uma mini saia branca, que não conseguia cobrir os hematomas e marcas de tapas em seu corpo. Ela abriu a porta. Pronta para sair silenciosamente, ela tinha acabado de chegar na porta quando viu as duas garçonetes que a tinham esbofeteado antes. As duas mulheres olharam para ela, com sorrisos em seus rostos. Suas expressões eram respeitosas, completamente diferentes de sua postura exposta de agora. Esta cliente. Você ainda não pagou, não pode simplesmente ir embora assim. Shen Houer foi severamente espancada pelas duas mulheres. E quando as viu, seu corpo estremeceu e ela falou fracamente. Zhao Vulian não pagou a conta do quarto? As duas mulheres trocaram um sorriso e apontaram para dentro da sala. Esta cliente, os móveis do quarto foram danificados. Você deve pagar a compensação antes de sair. Depois de falar, uma mulher bloqueou seu caminho e a outra entrou na sala. Enquanto inspecionava, disse, a mesa de cabeceira, a estante de madeira e o carpete custarão um total de 88.000 yuans em compensação. Esta cliente vai pagar com cartão ou dinheiro. O restaurante fingia um lugar sofisticado, especialmente o terceiro andar, que é um lugar onde pessoas com gostos especiais e que estão dispostas a gastar dinheiro vêm. Essa cotação é razoável. O hotel Fengi nunca faz negócios com prejuízo. Shen Houer ficou com o rosto vermelho de raiva e não conseguiu parar de tremer. Não foram vocês que fizeram tudo isso. Nada disso foi danificado por ela. Foram eles que entraram para espancá-la que danificaram as coisas. Por que ela deveria pagar por isso?
Mas ela estava realmente com medo de ser espancada, e suas pernas ficaram fracas quando viu as duas mulheres. E também não havia câmeras de segurança no quarto. Shenhouer não teve escolha a não ser voltar para o quarto, ligar para sua família e, antes de fechar a porta, ainda podia ouvir vagamente as vozes das duas mulheres. Sendo amante de alguém, sendo tão maltratada, e nem tem 80.000 yuans. Isso é encontrar um patrocinador pesado. Quem diria que essa idiota trocaria ouro por bugigangas? Eles não conhecem Su Shen e Qianghua, mas quem recebe cartões de quarto de Su Shen é o gerente-geral do hotel. O gerente-geral também é uma figura importante. Quando eles já viram o gerente-geral agradar os outros assim? A identidade de tal pessoa é inimaginável. Shen Xiaoyu está descansando no hotel. De repente, ele recebe uma ligação de sua irmã mais nova, e fica confuso. Por que sua irmãzinha ligaria para ele a esta hora? Aconteceu que o Evan tinha saído, e ela não pensou muito, e atendeu o telefone. Houer, por que você está me ligando a esta hora? Ela havia avisado antes de partir, que tentasse não incomodá-lo neste momento, pois ela planejava durante a jornada com o garoto de programa conquistar o Evan, para que pudesse viver uma vida de superioridade. Shenhouer ouviu sua voz e começou a soluçar baixinho. Irmão, fui espancada, eles me pediram para pagar 100.000 yuans, não tenho tanto dinheiro. Você pode me dar um pouco primeiro? Shen Xiaoyu ouviu esse valor e não pôde deixar de amaldiçoar. Por que tanto? Ela acabou de começar a trabalhar, onde conseguiria tanto dinheiro? Se não fosse por o Evan ser rica e disposta a cuidar dela em todos os lugares, como ela poderia arcar com uma emergência difícil? Neste momento, o Evan abriu a porta e entrou. Vendo sua aparência carrancuda, sentiu pena e pegou a palma da mão dela. O que foi? Xiaoyu, encontrou algum outro problema? Shen Xiaoyu a viu entrar, e virou a cabeça resolutamente. Irmão Evan, minha irmã está sendo intimidada por um hotel em Aishin. Eles querem que ela pague 100.000 yuans. Posso conseguir emprestado. Então não vou incomodá-la. Vendo a aparência preocupada do jovem, o Evan sentiu muita pena. Você acabou de começar a trabalhar. Onde conseguiria tanto dinheiro? Já que o outro lado é um hotel em Aishin. Então vou ligar para Su Shen e pedir para ela ajudar a resolver, contanto que seja em Aishin. Ninguém deixaria de dar a cara a Su Shen. Shen Xiaoyu disse de forma compreensiva. Você já foi mal compreendida pelo presidente Su por minha causa. É melhor não. O Evan apenas deslizou a palma da mão dela e a acalmou com um leve toque. Está tudo bem, não se preocupe. Ela não é uma pessoa tão mesquinha. Com a posição dela, esse tipo de coisa pode ser resolvida por um assistente. O Evan pegou o celular e enviou uma mensagem para Su Shen com habilidade. Ela e Su Shen estão apenas em um casamento arranjado. Além disso, ela e Xiaoyu saíram para se divertir e nada aconteceu entre eles. Ela sempre manteve o limite devido. O que Su Shen disse antes deve ter sido uma explosão de raiva. Como ele realmente terminaria o noivado com ela? Mas quando Evan terminou de editar a mensagem e a enviou, percebeu que havia sido bloqueada. Aquele idiota realmente me bloqueou. De repente, ela ficou um pouco inquieta e rapidamente ligou para Su Shen, mas descobriu que o telefone também havia sido bloqueado. O rosto delicado de Evan ficou tingido de raiva por causa de uma coisinha dessas. Este homem mesquinho realmente parou de me dar atenção. Eu não fiz nada. Nada mais é do que viajar com subordinados. Ela está preocupada que Xiaoyu tenha medo do escuro, então os dois ficam no mesmo quarto. Eles também dormem em camas separadas. Su Shen simplesmente não entende suas boas intenções. Shen Xiaoyu viu que sua expressão era feia, e gentilmente deu tapinhas nas costas dela, confortando suas emoções. Não fique brava. Irmã Vanyer, a culpa é toda minha. Não é de admirar que o presidente Su esteja bravo. Eu posso pedir dinheiro emprestado com algumas ligações. O Evan perdeu a cara na frente dela e não estava disposta a deixá-la pedir dinheiro emprestado. Mesmo que Shen Xiaoyu tenha recusado repetidamente, ela ainda transferiu diretamente 100.000 para ele. Os olhos de Shen Xiaoyu estavam cheios de névoa. Em vez de se sentir cada vez mais culpado, ele caiu em seus braços. Obrigado. Irmã Vanyer, se você não estivesse aqui, eu realmente não saberia o que fazer. O Evan a abraçou por alguns segundos e então seu coração começou a bater descontroladamente. Xiaoyu, não importa. Deveríamos ajudar nossos subordinados. Eu te considero meu irmão mais novo. Ela ainda é muito medida. Ela e Su Shen vão se casar em breve. Contanto que ela se case com Su Shen, ela será a senhora Su. Aqueles que antes desprezavam a família terão que olhar para o rosto dela no futuro.
Além disso, não importa a aparência ou a riqueza, Shen Xiaoyu não pode se comparar a Su Shen. É só que Shen Xiaoyu é obediente o suficiente. Ela tem uma sensação de conquista que é completamente diferente da sensação que Su Shen lhe dá. O que o Evan não percebeu é que ela tinha apenas 105 mil yuans restantes em seu cartão. Depois de transferir 100 mil yuans para Shen Xiaoyu, ela tem apenas 5 mil yuans restantes. Esta é a última dignidade que a mãe Jun deixou para esta filha, permitindo que ela pague suas despesas de volta da Antártica. Shen Houer, por outro lado, ficou confiante depois de receber o dinheiro. Maldito seja, eu sou a senhorita mais velha da família Wen. Quando ela voltar, eu definitivamente vou dar uma lição nessas duas vadias. Se não fosse pelo seu irmão bancando moralista, se recusando a aceitar a ajuda da senhorita Wen, como eu teria caído na situação de, por vaidade, me tornar amante de outra pessoa? Abrindo a porta, pagou as duas mulheres. Originalmente, ainda queria dizer algumas palavras duras. Mas ao ver o olhar das duas mulheres, não ousou dizer as palavras. Olhou furiosamente para as duas mulheres e saiu rapidamente do hotel. Assim que seu irmão mais velho voltar, ela definitivamente fará essas duas mulheres se ajoelharem e baterem a cabeça no chão para se desculparem. Su Shen e Tia Qian já haviam saído do hotel e estavam indo para a mansão de carro. A última esperança de Tia Qian também foi completamente destruída. Não importa o gemido lascivo ou a expressão bajuladora, eram completamente diferentes de Shen Houer em sua memória, forçando-a a pensar que Shen Houer fingia ser pura e frágil na frente dela, mas na frente dos outros, era como um brinquedo de um rico. Um olhar sombrio brilhou nos olhos de Tia Qian. Uma emoção inexplicável surgiu em seu coração. As mulheres são atrizes natas? Agora não precisa mais procurar evidências. Ela também pode ter certeza de que quem alimentou o gato naquele dia não era Shen Houer. Tia Qian ficou em silêncio por 2 segundos, antes de dizer em voz baixa, obrigada. Se não fosse por Su Shen ajudá-la hoje, temo que ela ainda estaria sendo enganada. Pensando bem, Shen Houer geralmente se dava com ela. Já havia muitos lugares estranhos, mas o belo filtro do primeiro encontro a fez ignorar muitos detalhes. Su Shen estava irritado e divertido. Você também, te digo para não ser tão discreta normalmente. Não ser tão discreta. Se um estranho soubesse que Tia Qian é sua médica particular, e que tem um relacionamento íntimo com ela, como Shen Houer iria bajular os outros? Já teria bajulado Tia Qian. Melhor não falar. Tia Qian também estava irritada com isso. Aquela mulher Shen Houer disse que ela odeia mais os ricos, porque a namorada de seu irmão foi forçada por um rico a ter que deixar seu irmão e ficar com o outro. Além disso, ela também não fingiu ser pobre. Na vida cotidiana, ela ainda se vestia como sempre. Tia Qian acredita que em um relacionamento, o mais importante é a confiança. Ser forçada por um rico é o quê? Estima-se que esteja falando de Evan. Como ela pensava, Shen Xiaoyu é muito bom em inventar fofocas. Claramente é um intruso que não pode ver a luz do sol, mas ainda assim se descreveu como uma vítima. Lidar com oponentes desse nível não é nada emocionante. Em seguida, eu te ajudo a lidar com isso. Você não vai ter o coração mole, vai? Se esse garoto ousar dizer a ela que isso vai ser esquecido, Su Shen definitivamente vai chutar Qianghua para fora do carro. Ser enganado não tem problema por um tempo. Quem nunca foi cego? Mas saber a verdade e não se vingar, aí sim viram um lambe-botas. A expressão de Qianghua hesitou por um momento depois de ouvir isso. De qualquer forma, os dois também passaram alguns meses juntos. Mas pensando na conversa entre Shen Houer e Zhao Wulian, ela ainda estava pensando em se casar consigo. Colocar um grande chapéu nela e, de quebra, criar os filhos de outra pessoa. Qianghua fechou os olhos. Murmurou, pode ser. O que você quer fazer com aquele Zhao Wulian? Com os métodos do velho Yu, temo que Shen Houer esteja morta. Se ela ofendeu Su Shen e ainda não morreu, só pode significar que ele quer torturá-la antes de dizer. Su Shen perguntou com um sorriso irônico. Você acha que elas vão viver quantos dias? Primeiro, ligou para a assistente. Pediu para ela contatar um advogado para processar Shen Hou. Nestes últimos meses, Qianghua deu muito para aquela mulher estúpida, enviando todos os tipos de coisas e levando-a para lugares sofisticados para consumir. É que os lugares que ela ia eram muito sofisticados. Shen Houer não conseguia ver o verdadeiro nível de consumo. Ela tem que vomitar todo esse dinheiro. E então brincar lentamente. Uma ligação organizou tudo. Os dois também voltaram para a vila.
Qianghua estava deprimida, pensando em ficar aqui e ter uma grande bebedeira. Su Shen gesticulou para que ela se sentasse primeiro. Não precisa ter pressa. Mais tarde, alguém virá. Qianghua pensou um pouco e sentiu que o que ela disse fazia sentido. O palco já estava montado. Como pode o protagonista estar ausente? Do outro lado, a mãe de Wei já havia recebido a notificação do cartão de família. Vendo Evan transferir 100 mil de uma só vez, a raiva da mãe de Wen diminuiu um pouco. Esta garota sabe que estava errada e pode mudar. Contanto que ela possa recuperar Su Shen, não é impossível dar a ela outra chance. Ela só deixou o dinheiro da passagem para essa garota. Todos os outros cartões foram congelados. Estima-se que essa garota percebeu sua determinação e já comprou uma passagem aérea. Ela está correndo para Aishin. A mãe de Wei não pede que Su Shen cuide de sua empresa como antes. Contanto que ela possa continuar cooperando, Vence pode voltar à vida. Zhao Wulian se atreveu a negligenciar. Implorando ao avô e implorando à avó, finalmente descobriu o endereço de Su Shen. Não a julgue como superior na frente de Shen Hou. Mas, com o valor da empresa dela, ela nem sequer tinha qualificação para ver Su Shen. Quando ela chegou correndo à mansão Minjiu, já havia passado 1 hora. Parada do lado de fora do pátio da vila de Su Shen, ela sentiu a lacuna entre os dois ainda mais claramente. Aishin é um lugar caro, especialmente esta área de vilas tranquila, longe do centro da cidade e com transporte conveniente. Ela havia perguntado antes, através de conhecidos, que qualquer pequena vila na mansão Minjiu valia toda a sua fortuna. E o Yulongjian, onde Su Shen morava, era a vila de maior valor na mansão Minjiu. Dizia-se que havia sido leiloada por 1,1 bilhão de yuans na época. Zhao Wulian ficou ainda mais apavorada. Ela se perguntava se Su Shen a perdoaria. Com o status da outra parte, ele nem sequer teve tempo de trazer um guarda-costas. O fato de ele ter levado pessoalmente o pequeno médico para uma consulta médica foi suficiente para provar o relacionamento entre os dois. Ela temia que um grande desastre estivesse realmente chegando. Zhao Wulian chegou à porta da vila e estava prestes a bater quando o portão da vila se abriu automaticamente. Os guardas de sentinela na porta ignoraram sua existência, aparentemente porque Su Shen havia previsto que ele viria aqui. Ele notificou as pessoas abaixo com antecedência. Afinal, nem todo peixe podre tem a qualificação para entrar no Yulongjian. Quanto mais isso acontecia, mais Zhao Wulian ficava com medo. Ele sentia que seus pensamentos estavam sob o controle da outra parte. A vila é muito grande. Se não houvesse alguém para guiá-lo, ele temia não conseguir encontrar o dono. Os guarda-costas da vila viram Zhao Wulian e seus olhos brilharam, como se tivessem visto uma presa. Eles o revistaram para confirmar que ele não estava carregando nenhum item perigoso, e o deixou entrar na casa. O chefe de segurança, Long Yaotian, respirou fundo, e sua expressão ficou muito satisfeita. Ele finalmente conseguiu fazer algo pelo presidente Su. Os outros guarda-costas também concordaram. Sim, desde que o senhor e a senhora foram viajar para o exterior, o presidente Su não precisou de nós. Tenho muita inveja daqueles que foram para o exterior com o senhor e a senhora, pelo menos eles têm algum valor, caso contrário, receberão salários em vão. Eu me sinto desconfortável. Su Shen normalmente traz alguns guarda-costas quando sai, mas quando alguém realmente ousa atacar Su Shen, muitas vezes os guarda-costas não têm tempo de agir e Su Shen já resolveu o problema. Como diz o ditado, se Xi não luta com telhas. Su Shen estava segurando um cigarro e havia uma taça requintada sobre a mesa. Um líquido preto rolava no copo e borbulhava constantemente. Zhao Wulian ficou surpreso. É Coca-Cola neste copo? Mas ele não teve tempo para se preocupar com isso e implorou aos dois continuamente. Presidente Su, por favor, tenha piedade e me perdoe desta vez. Esse irmão. Você pode me pedir o que quiser, eu definitivamente o satisfarei. Zhao Wulian estava falando. Enquanto se ajoelhava sinceramente, o movimento era extremamente suave. Su Shen ergueu ligeiramente os olhos. Um olhar de grande apreciação apareceu em seus olhos. Isso mesmo. O que é profissionalismo? Essa atitude de desculpas é tão sincera. Comparado com a família Wen, que apenas ligou, a performance de Zhao Wulian é muito mais sincera. Zhao Wulian ficou ainda mais assustado ao vê-lo não responder e não mencionar nenhuma condição. O que ele teme não é que as condições sejam mencionadas, mas que não sejam mencionadas, presidente Su. Que tal isso? Desta vez eu estava errado. Estou disposto a compensar o Sr. Qian com 100 milhões. Como compensação por este incidente. Este é o máximo de capital circulante que ele pode pagar. Ele já havia pensado nisso antes de vir. Afinal,
É impossível resolver o problema sem sangrar muito depois de provocar Su Shen. Su Shen não se importa com dinheiro, o que ele quer é uma atitude. Então ele não enxugou o sangue do rosto, pensando em se fazer parecer lamentável. Talvez, vendo quão miserável ele estava, a punição seria mais leve. Qianghua ficou irritado ao ver este rosto indistinto, mas pensando que este cara não viveria muito, ele não teve a ideia de agir. Su Shen olhou para Qianghua e disse vagarosamente, velho Qian, você não está com falta de dinheiro. Não peça compensação. Abrirei uma empresa para você no futuro. Você também será um presidente para se divertir, para não ser desprezado pelas mulheres. A expressão de Qianghua era fria. Ele franziu os lábios. Ser um presidente também serve. Zhao Wulian respondeu com muito tato. Senhor Qian, estou disposto a transferir 10% das ações da minha empresa para você. Esses 10% das ações foram doados. Su Shen colocou o celular na mesa e acenou com a mão com um sorriso. Esqueça, presidente Zhao, qual é a graça de se tornar um acionista da empresa? Nem mesmo sendo o maior acionista, ir lá para apoiar os outros para se sentarem mais baixo. Esqueça. Não queremos nenhuma compensação. Qianghua ficou sentado em silêncio ao lado, sem ser bom em falar. Zhao Wulian já tinha ouvido falar que a personalidade de Su Shen era sombria e insidiosa, mas ele não esperava. Ele proporia uma condição tão grande, mas ele não tem o direito de resistir, assim como ele ousou intimidar Shenhou antes. Porque, em sua opinião, Qianghua era uma pessoa comum. Então, mesmo que ele brincasse com Shenhou na frente dele, seria uma honra para Qianghua. Agora a situação é mais forte do que as pessoas. Zhao Wulian pareceu perder as forças instantaneamente, e sua espinha dorsal enrijecida também amoleceu, transferindo 51% das ações da empresa para o Sr. Qian. Eu farei a transição amanhã. Su Shen viu sua atitude sincera e não pôde recusar mais. Esqueça, já que o presidente Zhao é tão sincero, é difícil recusar tanta hospitalidade. Quando Zhao Wulian se levantou, suas pernas estavam tremendo, só porque ele brincou com uma mulher. Ele perdeu a maior parte de suas ações. Ela estava com vontade de morrer. Antes de sair, eu deveria ter espancado Shenhou mais vezes. Foi tudo culpa dessa vadia. Ela não está tendo um bom momento. Ela também não deveria pensar em ter um bom momento. Justamente quando ela estava prestes a se virar para sair, a voz de Su Shen soou novamente. Qian, afinal, você será o maior acionista da empresa amanhã, e você nem tem 80 milhões no seu nome. É uma vergonha dizer isso. Esqueça, eu transfiro para você mais tarde. Zhao Wulian cambaleou e quase caiu no chão, com um sorriso forçado no rosto. Virou-se com um sorriso amargo. Presidente Su, como posso incomodá-lo com uma coisa tão pequena? Quando o contrato de transferência for feito amanhã, transferirei a doação para o Sr. Qian também. Isso é realmente querer tudo. E mais ainda, ela não aguentou. Ela deve matar Shenhou quando voltar. Qian era inexpressivo o tempo todo, como um iceberg perene, embora tivesse uma aparência gentil. Sua personalidade é tão fria que não funciona. Mesmo que ela normalmente tenha essa expressão, hoje ela está particularmente fria. Mesmo sabendo que receberia 51% das ações de Zhao amanhã, sua expressão não mudou nem um pouco. Embora a empresa de Zhao seja grande, essas ações valem pelo menos 500 milhões, mas como médica particular de Su Shen, o salário de Qian é tão alto que ela não consegue gastar tudo, e as pessoas da classe alta de Haishen sabem sobre seu relacionamento com Su Shen. Quem não lhe daria 2 demonstrações de respeito quando a visse? Ela tem dinheiro para receber mesmo sem trabalhar todos os dias. Quem seria tolo de fazer um trabalho duro? É que Qian não entende qual é o propósito de Su Shen ao fazer tudo isso. Não pode ser realmente por dinheiro. Isso não corresponde à personalidade do velho amigo. Su Shen percebeu seus pensamentos. Um sorriso malicioso apareceu no canto de sua boca. Se não me engano, a nova estagiária da empresa de Zhao. Parece se chamar Shenhou. Se ela não tivesse estagiado em Zhao, Shenhou não teria se envolvido com Zhao Wulian. Qian ainda estava com o rosto frio, mas havia uma pitada de diferença em sua expressão. Su Shen passou o braço em volta de seus ombros. Não é só uma mulher? O que há para ficar triste? Supere isso. Quem não encontra um lambe-botas na vida? Assim que ela terminou de falar, sons de passos vieram do andar de cima. 2 jovens desceram as escadas, Yunya e Yunfei. Elas foram encontradas pela mãe de Su Shen para Su Shen. Irmãs gêmeas. A mais alta é a irmã mais velha, Yunya, e a mais delicada e adorável é a irmã mais nova, Yunfei. A primeira veste um quipau roxo claro,
e o quipau justo delineia perfeitamente sua figura curvilínea. A última vestia uma adorável roupa de empregada rosa, com pequenos sapatos de couro, descendo as escadas apressadamente. Qianghua inconscientemente se esquivou do braço de Su Shen que se estendia. Esqueça, é melhor eu ir para casa primeiro. O golpe de hoje foi um pouco grande para ela. Ela queria ir para casa ficar quieta. Yunfei mandou Qianghua para fora da porta e voltou correndo, pegou a taça de vinho da mesa, seu rostinho adorável tenso. Ela persuadiu suavemente: jovem mestre, não é bom para o corpo beber Coca-Cola gelada no verão. Dizendo isso, ela pegou Coca-Cola em temperatura ambiente da cozinha. Antes que ela pudesse derramar no copo, Su Shen rapidamente levantou a mão para impedir. Esqueça, beber Coca-Cola em temperatura ambiente no verão. Qual a diferença entre isso e beber urina de cavalo? Dizendo isso, ele foi até Yunya e apertou seu rosto com força. Yunya gemeu de dor, mas não ousou resistir, apenas olhou para Su Shen inocentemente. Sempre que Yunfei fazia algo que desagradava Su Shen descontava nela. Su Shen voltou ao escritório no segundo andar. Ele usou o computador para comandar remotamente os negócios da empresa. A empresa tem pessoas dedicadas a transferir dinheiro para ele, então Su Shen não é como outros presidentes, que estão ocupados o dia todo. A menos que algo grande aconteça, Su Shen nem vai à empresa. Assim que ele terminou de lidar com os negócios da empresa, um aviso do sistema veio à sua mente. Parabéns ao anfitrião por ajudar Qianghua a se recuperar. Recompensa um pacote de presente misterioso. Já foi armazenado no espaço de armazenamento do sistema. O anfitrião deseja abrir o pacote de presente misterioso? Estou ocioso de qualquer maneira. Ok, então vamos abrir e dar uma olhada. Parabéns ao anfitrião por obter 1 milhão de capital inicial. Parabéns ao anfitrião por obter proficiência em luta. Parabéns ao anfitrião por obter visão de futuro. Pode obter antecipadamente a tendência geral da situação do birô comercial. Su Shen ficou em silêncio por 2 segundos, então balançou a cabeça com dor de cabeça. 1 milhão de capital inicial. Você está mandando um mendigo embora? Essa proficiência em luta e visão de futuro também não são muito úteis. Essa recompensa não é nem um pouco útil. Eu ganho bilhões a cada minuto, e você me dá 1 milhão como capital inicial. Além disso, proficiência em luta? Ele se tornou o rei sem coroa do submundo aos 18 anos. Até o Long Eltian, que empunhava uma picareta e fazia chutes giratórios. Foi espancado por mim até se render. O sistema também estava muito indefeso com isso, e seu tom revelava ressentimento. Este é um mundo de romance e de abuso. Qianghua não foi abusado o suficiente, então não me culpe por essa recompensa. Su Shen inclinou-se ligeiramente para frente, batendo os dedos na mesa sem querer. Não é possível que até o sistema seja tão estranho no mundo das novelas de tortura? Quanto mais você é torturado, mais recompensas recebe. Su Shen pensou nisso e o sistema respondeu rapidamente. Mestre Su, minha configuração é assim. Se você quer obter recompensas melhores, pode procurar ativamente os protagonistas trágicos nas novelas de tortura. Com esforço suficiente, você certamente receberá o pacote de presente super forte que preparei para você. Su Shen pegou um cigarro do bolso e acendeu-o casualmente. Estou com preguiça de procurar, vamos ver. De qualquer forma, estou entediado. Não é que eu não possa considerar fazer algumas tarefas. Quem sabe, se eu tiver sorte, posso encontrar alguém assim que sair. O sistema está sem palavras para sua atitude preguiçosa. O mestre Su é excessivamente preguiçoso, além de ser bonito e elegante. Riqueza incontável, sorte que desafia o céu, proficiente em todos os tipos de habilidades. O que mais ele tem? Se o protagonista de uma novela de tortura pudesse encontrar alguém assim que saísse, qual seria a utilidade dele? O sistema acredita que Su Shen terá problemas mais cedo ou mais tarde. O assistente ligou para Su Shen para relatar o progresso do trabalho. Presidente Su, depois que a cooperação com a família Wei foi interrompida, outras empresas perceberam o que aconteceu entre você e a família Wei e desertaram. A riqueza da família Wei é extremamente alta. O chamado declínio é em comparação com o que era antes. Agora, a família Wei é suficiente para estar entre as 10 primeiras em Haishen, mas em comparação com a família Su, a diferença entre os dois lados é muito grande. A família Wei pode estar entre as 10 primeiras porque a riqueza da família chega apenas entre as 10 primeiras. Su Shen é o homem mais rico de Haishen. Mas ele não é apenas o homem mais rico de Haishen. Ok, não precisa se preocupar com o resto. Não precisa me contar sobre essas pequenas coisas no futuro. Deixe as balas voarem um pouco. Que diabos de protagonista feminina, ousa brincar comigo?
Su Shen definitivamente fará com que ela morra de forma rítmica. Depois de desligar o telefone, o assistente também ficou apavorado. A estúpida da Wenvan se atreveu a fazer tal coisa. Mesmo que Su Shen matasse Wenvan, o assistente não ficaria surpreso. Mas ela nunca pensou que Su Shen realmente atacaria a família Wen. A família Wen realmente vai morrer. Por coincidência, Su Shen recebeu uma ligação de Wenfu assim que desligou o telefone. Seu tom era ainda mais humilde do que da última vez, e sua voz estava rouca. Pequeno Shen, eu estava errado. Somos amigos há tantos anos, dê à família Wen uma chance de sobreviver. Em apenas algumas horas, a família Wen perdeu quase 100 milhões, e Su Shen acabou de agir. Muitas coisas ainda não tiveram tempo de se mover. Até amanhã, suas perdas aumentarão dezenas ou centenas de vezes. Su Shen bateu levemente os dedos na mesa. Estou um pouco irritado com isso, Sr. Wen. Não seja tão íntimo. Você não sabe que errou? Você só sabe que a família Wen está prestes a acabar? Depois de dizer isso, desligou a chamada e bloqueou o telefone de Wenfu também. Desde que a família Su e a família Wen ficaram noivas, Wenfu tirou muito dinheiro dele, usando seu nome. Os investimentos que ele atraiu são incontáveis. Originalmente, ele pensou que, de qualquer forma, seriam da família no futuro, então não importava se Wenfu fosse um pouco interesseiro. Ele não se importa com dinheiro. Com o status e a posição de Su Shen, não importava o quão materialista Wenfu fosse. Além disso, Wenvan é realmente bonita e é o desejo do velho mestre da família. Ele não se importa em ajudar. Mas Wenvan fez esse tipo de coisa, Wenfu não poderia não saber. Agora que o segredo foi revelado, ele sabe que está com medo. Tarde demais. Su Shen ligou para seus pais à noite para informá-los de seus planos recentes. Depois de saber da operação vergonhosa da família Wen, os dois velhos também ficaram muito irritados e pediram a Su Shen para deixá-lo ir. A bondade da geração mais velha e a ajuda da família Su nos últimos anos já foram suficientes. Cada um segue seu próprio caminho. Ninguém pode voltar atrás. Sob os cuidados de Yun e Yunfei, Su Shen adormeceu cedo. As irmãs são suas empregadas pessoais, daquelas que estão com você 24 horas por dia. Não me interpretem mal. São apenas empregadas. No dia seguinte, bem cedo, depois de uma noite de persuasão, o pessoal do sistema não conseguiu mudar a vontade de Su Shen, felizmente, desistiu. Esquece. Deixa pra lá. O anfitrião não quer ir atrás da protagonista interesseira. Então não vá. Su Shen planeja ir à empresa de Zhao Wulian para dar uma olhada. Su Shen chegou à porta da empresa. Assim que saiu do carro, imediatamente atraiu a atenção de todos. O Hongyi de edição doméstica não é um carro de luxo em Haishen, mas a placa ainda é muito chamativa. Várias recepcionistas da empresa viram Su Shen e seus olhos brilharam. Hoje, Su Shen está vestindo um traje esportivo branco minimalista, 1,85 m de altura perfeita. O rosto jovem e imaturo tem um traço de rebeldia, especialmente o sorriso malicioso no canto da boca. Assim que ele entrou na empresa, o som da respiração das pessoas diminuiu. Várias funcionárias pegaram rapidamente pequenos espelhos para ver se sua maquiagem estava borrada e, no segundo seguinte, olharam de soslaio para Su Shen, com os olhos cheios de desejo. Quem é esse convidado? É um novo parceiro da empresa? Nunca ouvi falar. Quando a empresa terá um parceiro tão bonito? Antes, quem vinha à empresa para negociar com Zhao Wulian era o gordo. Ou homens de meia idade. Também há homens bonitos e de elite, mas todos têm mais de 30 anos. É a primeira vez que eles veem alguém da idade de Su Shen com essa pose de CEO. Nos veículos atrás do carro Hongyi, vários guarda-costas viram Su Shen sair do carro e desaparecer diante de seus olhos. Como não tinha nada para fazer e recebia salário sem trabalhar, Long Yaotian, que trabalhava como motorista em tempo parcial, o seguiu. Apesar de suas habilidades não serem tão boas quanto as de Su Shen, em algumas situações, era inconveniente para Su Shen agir, pois a aura de Su Shen era muito forte. Os funcionários na entrada estavam todos de cabeça baixa, e ninguém se atreveu a perguntar sobre a origem de Su Shen, então a deixaram entrar na empresa. O olhar de Su Shen pousou num homem no canto, os dois se encararam e os olhos do homem piscaram. Trocando por um olhar agradável, mas escondido no fundo de seus olhos, havia uma maldade e ressentimento que não podiam ser disfarçados. Su Shen não se lembrava de conhecer essa pessoa e, inconscientemente, abriu o olho perspicaz. Nome: Jiboda. Profissão: Luz da Lua Branca Negra. Entidade: coadjuvante masculino de romance de angústia. Informações: Rouba de Shen Tian, o protagonista masculino,
O ato de salvar a vida de Liu Huyan, por meio de vários meios, faz com que Liu Huyan jogue o protagonista masculino nas montanhas. Sofre todos os tipos de torturas e humilhações, incluindo, mas não se limitando a, rastejar como um cachorro e comer excrementos. Espancamentos com varas, choques elétricos, criação privada de insetos venenosos. No final, Shen Tian foi torturado até ficar irreconhecível e cometeu suicídio em desespero. Eu disse, olhando para Jiboda, e não pude deixar de reclamar do sistema em minha mente. O pacote de presente misterioso é um capital inicial de 1 milhão, mais algumas vantagens aleatórias, e também esta agulha de renascimento de 9 mortes. Como um sistema, você não pode ser mais rigoroso. Eu já aprendi essa coisa há muito tempo. Nenhuma das coisas que o sistema dá é útil, devo dizer. Não é à toa que é um sistema de protagonista masculino de romance de angústia. Com pouca coisa, ele fica absurdamente satisfeito, enquanto o protagonista masculino é torturado ao extremo. Jiboda é funcionário de Liu e está aqui para discutir uma colaboração. Agora, ele está ocupado respondendo às mensagens de Liu Huyan. Hoje é o dia de trazer Shen Tian de volta das profundezas das montanhas, como se estivesse sendo encarado por uma fera selvagem. Ele não pôde deixar de recuar um pouco. Este senhor, esta é a nossa primeira reunião. Como eu poderia te odiar? Na verdade, ele odeia. Porque ele só pode viver uma vida acima dos outros bajulando Liu Huyan. Bajulando Liu Huyan para viver uma vida acima dos outros, em oposição a Su Shen. Obviamente, ele é de uma família grande. Aquela nobreza que irradia de dentro para fora é o que ele tanto deseja. Su Shen não se importou com sua resposta e se espreguiçou. É mesmo? Talvez, o sistema ficou ansioso ao ver que ele não tinha intenção de agir. Ajudar o protagonista ou o coadjuvante? Você tem que escolher um. Su Shen deslocou o braço esquerdo. Entediado, ele disse, se você me pedir para fazer alguma coisa de novo, seja sistema ou dedo indicador, ninguém pode me dar ordens. Quanto a ajudar o tal protagonista? Depende do meu humor. Há tantas pessoas sofrendo no mundo, só porque ele é o protagonista de uma história de sofrimento. Eu tenho que me esforçar para salvá-lo? Parece que nem precisa se esforçar, basta ligar para o assistente e pedir para ele mandar alguém fazer isso. O sistema ficou sem palavras, mas não sabia como argumentar. Su Shen já tem tudo que ele pode oferecer no momento. A reunião do conselho de acionistas no andar de cima terminou. Qianghua assumiu com sucesso 51% das ações de Zhao Wulian. Su Shen estava com preguiça de subir, e ficou sentado na sala de espera. Não demorou muito para que uma figura pequena e frágil entrasse pela porta. Seu rosto estava ligeiramente inchado e avermelhado, mesmo com maquiagem completa, não conseguiu escondê-lo. Shen Houer foi espancada com muita força ontem, não importa quanta maquiagem use, não consegue esconder os hematomas no rosto. Shen Houer só conseguiu ir trabalhar com a cara inchada. Depois que Shen Houer pegou o dinheiro emprestado com Shen Xiaoyu ontem, ele voltou para casa e chorou para seus pais. Mas ele veio de uma família comum. O pai jogava e bebia, a mãe jogava mahjong todos os dias. Os dois não se importavam muito com a filha, pelo menos ele costumava sair para vender e ainda pedia dinheiro para Shen Houer para se manter. Ao saber que a filha havia sido espancada, a primeira reação foi extorquir uma grande quantia da outra parte, mas antes mesmo que pudessem sair, Zhao Wulian trouxe 2 grandalhões e foi até a porta com uma atitude ameaçadora. Ele repreendeu Shen Houer com raiva. E também deu uma surra nele. O pai e a mãe de Shen se esconderam no canto da parede, tremendo, com medo de serem espancados. Eles não podiam se dar ao luxo de ofender Zhao Wulian, então colocaram a culpa em Qianghua, mas ao pensar em Su Shen, Shen Houer os impediu. Ele não é tolo, percebeu que não podia ofender Su Shen. Ele só conseguiu entrar na empresa de Zhao Wulian vendendo seu corpo, e não queria arruinar sua carreira por causa disso. Assim que entrou na empresa hoje, viu Su Shen na sala de espera. Felizmente Su Shen não o notou. Shen Houer caminhou cautelosamente em direção à sua mesa, mas foi parada por um colega. Shen Houer, você foi demitido, não precisa mais vir trabalhar. Shen Houer ficou ao ouvir esta frase, paralisado no local. O quê? O que você disse? Como é possível? Eu não acredito. Onde está Zhao Wulian? Mesmo que Zhao Wulian a tenha espancado ontem à noite, os dois já foram tão apaixonados, essas coisas não podem ser expostas. Shen Houer não acreditava que Zhao Wulian seria tão cruel a ponto de demiti-la. A recepcionista revirou os olhos, como se visse lixo nojento. Não procure o presidente Zhao, agora a empresa tem um novo presidente.
Seu apoio não funciona mais, saia daqui. Antes, Shenhouer confiava no relacionamento de Zhao Wulian para intimidar outras pessoas na empresa, então os funcionários da empresa odeiam. A recepcionista se sentiu como Shenhouer. Aproveitando o tempo em que foi tratada como um macaco, é bom dar uma olhada extra em caras bonitos para agradar os olhos. Talvez eles se apaixonem e a outra pessoa se apaixone por ela à primeira vista. Shenhouer tentou invadir, mas foi bloqueada por 2 seguranças. Beleza sempre é lamentável, mas beleza com cara de porco. O segurança pode atacar com força, não terá pena de belas mulheres. Shenhouer perdeu seu apoio, Zhao Wulian, e foi descoberta por Qianghua, revelando sua verdadeira face, e sofreu 2 surras violentas. Sua mentalidade já estava à beira do colapso. Sua expressão se contorceu em um nó, e ela gritou roucamente, "Eu não acredito! Eu não acredito! Vocês devem estar me enganando. Eu quero ver Zhao Wulian. Deixe-a sair! Deixe-a sair para me encontrar!" Ela não finge mais ser fraca. Justamente neste momento, Qianghua e outros terminaram a reunião. Estavam descendo as escadas e viram Shenhouer causando problemas. Shenhouer viu Qianghua cercada pela multidão. Sua expressão mudou drasticamente. "Qianghua, como você está aqui?" Os outros acionistas da empresa viram Shenhouer. Seus rostos ficaram frios. "Não tirem essa louca daqui. Não sujem os olhos do presidente Qian. Esta é uma grande figura no novo mundo dos negócios. Que tipo de sistema é esse fazer barulho?" Neste momento, Zhao Wulian se levantou. Anunciou na frente de todos que Qianghua se tornou o maior acionista da empresa. O namorado de Qian se tornou seu chefe imediato. Esse tipo de diferença psicológica tornou Shenhouer radical e louca. Ela olhou para Qianghua estupidamente. Qianghua é bonito, gentil e atencioso, e atende perfeitamente aos seus requisitos para um namorado, mas namorado é namorado. Para se casar, você tem que ter dinheiro. É por isso que Shenhouer abordou Zhao Wulian, apenas para ganhar mais dinheiro, para satisfazer sua vaidade, mas Qianghua, que foi tratada como um estepe, realmente se tornou o maior acionista de Zhao. Su Shen saiu da sala de recepção e acenou com preguiça, "Não deixem essa mulher entrar na empresa no futuro. Caso contrário, duvido muito que vocês consigam fazer um bom trabalho de segurança." Os seguranças não conhecem Su Shen, mas ouviram as palavras de Su Shen. Involuntariamente queria obedecer às suas ordens. Os 2 seguranças endureceram o coração, arrastaram Shenhouer e a jogaram para fora da empresa. Shenhouer caiu de cara no chão, e a maquiagem que tinha acabado de fazer foi parcialmente borrada pelas lágrimas. Nesse momento, suas bochechas estavam inchadas e vermelhas, com manchas vermelhas e pretas, parecendo particularmente abatida. Se fosse antes, Qianghua já estaria furiosa ao ver Shenhouer sendo tratada assim. Mas agora, olhando para tudo isso, ela não sentia nada em seu coração. Coisas que já estão sujas. Por que se importar? Já que está sujo, então ela não quer mais. Su Shen ficou muito satisfeito com a ação dos seguranças, semicerrando os olhos ligeiramente. "De agora em diante, o salário de cada um de vocês aumentará 20%. Os 2 seguranças agradeceram repetidamente, curvando-se para Su Shen várias vezes. Eles nem sequer perguntaram qual era a identidade de Su Shen, ou se ele tinha o direito de aumentar seus salários. Qianghua estava sem palavras. As ações da empresa não foram dadas a ela? Por que quem está dando ordens é ele? O desenvolvimento da empresa causadora do incidente não é ruim. Qianghua não entende nada sobre os assuntos da empresa. Felizmente, Su Shen já havia encontrado alguém para ajudar a administrar. Os 2 são irmãos há muitos anos, e Qianghua não fez cerimônia. Essa quantia de dinheiro para Su Shen não é nem uma gota no oceano. Até que os 2 saíram da empresa. Entraram num guia e partiram. Shenhouer, que estava deitada no chão, voltou a si. Ela viu Zhao Wulian prestes a partir. Apressadamente avançou e agarrou a coxa de Zhao Wulian, lágrimas brotando em seus olhos, engasgando e perguntando em voz baixa. "Irmão Zhao, você não pode me tratar assim, eu não tenho mais nada." Zhao Wulian não queria se envolver com ela. Cuspiu com desprezo. "Antes na cama, quanto mais eu olhava, mais agradável era. Mas agora olhando para Shenhouer novamente, quanto mais eu olho, mais inútil ela parece. Não diga tantas besteiras. Se não fosse por você, eu teria chegado a este ponto? É melhor você não aparecer na minha frente, caso contrário, cada vez que eu te vir, eu vou te bater." Ele originalmente só queria encontrar um brinquedo. Mas antes que ele pudesse brincar por muito tempo, ele provocou o gigante da família Su, forçando-o a entregar a maior parte das ações.
Ele também não ousa mais ficar no país, os dividendos anuais da empresa são suficientes para garantir sua subsistência. Ele planeja ir para o exterior, para evitar que Su Shen acerte as contas no futuro. Shen Houer desistiu. Ela agarrou as calças de Zhao Wulian, abraçando sua coxa com força. Não fuja, a namorada do meu irmão é a senhorita Wen. Se você ousar me tratar assim, meu irmão não vai te perdoar. Depois que Zhao Wulian ouviu isso, ele zombou, levantou a perna e deu um chute em seu peito, sua mercadoria podre. Também conhecia a senhorita mais velha da família Wen. O casamento entre a família Su e a família Wen, sob a promoção da família Wen, já se espalhou nos círculos superiores. O Evan prefere o irmão de Shen Houer em vez do rico, dourado, bonito e forte Su. Qualquer pessoa normal não faria tal coisa. Ele não acreditava nas palavras de Shen Houer. Depois que Zhao Wulian se livrou do emaranhamento de Shen Houer, ele correu para casa com pressa, preparando-se para deixar o país o mais rápido possível. De qualquer forma, seus pais morreram cedo, e ele estava cansado de brincar com suas várias amantes no país. Mas quando ele passou pelo sopé da montanha, houve um estrondo na montanha. Inúmeras pedras caíram. Do outro lado, Qianghua saiu do carro no meio do caminho. Embora ele e Su Shen tenham um bom relacionamento, eles raramente se encontram em tempos normais. Vendo a aparência de Shen Houer hoje, ele se sentiu muito bem em seu coração, mas também se arrependeu de ser cego. Depois que Qianghua saiu do carro, o capitão da guarda-costas e motorista Dragon Pride Heaven perguntou: Senhor Su, devemos voltar para a vila ou ir para a empresa? Su Shen dedilhou o teclado com as duas mãos e disse sem levantar a cabeça: volte para a vila primeiro. Ele pode lidar com os assuntos da empresa em seu computador. Além disso, ele gastou tanto dinheiro para criar tantas pessoas, ele ainda precisa fazer tudo sozinho? Como está a situação da família Wen? Dragon Pride Heaven dirigiu com concentração, com um sorriso de rei dragão no canto da boca. Depois que o Sr. Su cancelou a cooperação com a família Wen, a família Wen está cambaleando e estima-se que não vai durar mais de um mês. Teoricamente, com uma empresa do nível da família Wen, não deveria ser canibalizado em um mês, não importa o que aconteça. Mas, infelizmente, embora a empresa da família Wen seja grande, não tem capital de giro recentemente. Além disso, com as palavras de Su Shen, ninguém ousa cooperar com a família Wen novamente. Su Shen franziu a testa, não muito satisfeito com este resultado. O tempo ainda é muito longo. Que tal deixar a família Wen desaparecer em meio mês? Dragon Pride Heaven sorriu maliciosamente. Ok, Sr. Su, deixe isso comigo. Seu nome não é apenas uma decoração. Além de ser proficiente em combate e assassinato, Dragon Pride Heaven também tem um nível extremamente alto em negócios. Muitas vezes, Su Shen não está disposto a aparecer pessoalmente, e as coisas serão transmitidas por sua boca. Su Shen está muito aliviado em deixar este pequeno assunto para Dragon Pride Heaven. Assim que ele estava prestes a fechar os olhos e cochilar, um som frenético do sistema veio à sua mente. Anfitrião. Anfitrião, encontrei o protagonista masculino que está hospedado em outra versão de Niuwen. É uma coincidência que nos encontramos. Anfitrião, encontrei o protagonista masculino que está hospedando outra versão de Niuwen. Que coincidência encontrar isso. Você deveria ajudá-lo. Su Shen olhou para fora e viu o protagonista masculino. O homem estava mal vestido, despenteado e sujo, e suas roupas estavam cheias de sujeira. Ao caminhar, havia uma normalidade óbvia na perna direita. Informações sobre a outra parte apareceram na frente de Su Shen. Nome: Shen Tia. Status: protagonista masculino do mundo abrangente. Posição: namorada de infância. Luar branco oculto. Informação: ele e Liu Huiyan, a filha mais velha da família Liu, são namorados de infância, mas a diferença em seus status é muito grande e eles se amam. Mas ele não revelou. Mais tarde, para salvar Liu Huiyan, que havia caído na água, Shen Ti entrou em coma. O crédito por salvar pessoas foi assumido por Ji Boda. A partir de então, Shen Tian começou a vida de sua sobrinha. Não muito tempo atrás, Liu Huiyan ouviu as palavras de Ji Boda e enviou Shen Tian para as montanhas profundas, pedindo aos guarda-costas que lhe ensinassem as regras. Depois de sofrer tortura por 7 dias, Shen Ti escapou quase morrendo e seu corpo já havia atingido seus limites. Ele morrerá em 2 dias. Tarefa: salvar o protagonista masculino. Cure seus ferimentos e recompense uma versão aprimorada das palavras da ressurreição. Su Shen gesticulou para Long Yao Tin estacionar o carro. Olhando para fora casualmente, velho Long,
Você acha que alguém seria tolo o suficiente para ouvir os outros? Sabendo que seu melhor amigo e seu namorado não se dão bem, ela joga o namorado nas montanhas profundas e o ignora, mas no fundo ela ainda ama profundamente o namorado. Long Yao-tian também inclinou a cabeça para assistir ao show, com um sorriso barato no canto da boca. Não deveria. Mulheres sérias, quem tem homem? Melhor amigo? Uma pessoa com um melhor amigo do sexo oposto é uma pessoa séria? Isso é querer que seu namorado morra, certo? Como ela poderia amá-lo? Eu sabia que o melhor amigo e o namorado não se davam bem há muito tempo. Ela ainda ouviu o que a outra pessoa disse, então ela estava tentando matar seu namorado. Não há nada para pensar sobre isso. E o apelido de velho Long é muito cafona. Se ele não pudesse vencer o irmão Shen, ele já teria espancado Su Shen 3 vezes por dia. Su Shen deu um tapinha no ombro dele. As pessoas. Eles são gananciosos e gostam de ter tudo. Acontece que ele está de bom humor hoje. Se Shen Tian responder de forma que o satisfaça, ele não se importa de ajudá-lo. Long Yao-tian saiu do carro e trouxe Shen Tian. Até ser colocado no carro, Shen Tian permaneceu inexpressivo, com um olhar de sarcasmo nos olhos. Vendo Su Shen sentado no carro, Shen Tian ficou um pouco atordoado, franzindo a testa involuntariamente. Parado desajeitadamente na porta do carro, Nini, você é o Sr. Su. Os assuntos da família Liu não são comuns. Shen Tian, ao lado de Liu Huyan, teve a sorte de conhecer Su Shen antes. Tem uma memória vívida desse homem que emana uma aura poderosa o tempo todo, mas o Shen Tian de agora já não quer mais viver. Além da surpresa inicial, Shen Tian rapidamente recuperou a calma. A dor intensa o fez tremer incontrolavelmente. Não sei o que o Sr. Su quer de mim. Será que foi Liu Huyan quem mandou você me buscar? Su Shen não pôde deixar de rir com suas palavras, avaliando seus ferimentos. Ele tentou forçar um sorriso. Apenas um leve movimento como esse fez com que a cicatriz em seus lábios se abrisse, transbordando um fio de sangue. Long Yao-tian calmamente lhe entregou um lenço de papel. Limpe você mesmo, não suje o carro do chefe. Su Shen não tinha o chamado toque de um presidente, mas sangue no carro não era nada agradável. Shen Tian começou a tossir, rapidamente tingindo o lenço de vermelho vivo. Ele sabia que não tinha muitos dias de vida. Temo que a doença o torture até a morte em poucos dias. Jovem mestre Su, então não sei o que você quer comigo? Su Shen acendeu um cigarro, soltando friamente uma argola de fumaça. Eu só queria te perguntar. Se lhe fosse dada uma chance de vingança, como você retribuiria Liu Huyan e Ji Boda? O canto da boca de Long Yao-tian se curvou. O carro lentamente começou a avançar. Ele sabia que seu chefe estava se preparando para se envolver. Embora não soubesse o que Shen Tian havia passado, era interessante só de olhar. A seguir, dependeria da resposta de Shen Tian. Se ele conseguiria satisfazer o chefe. Ji Boda olhou para ele atordoado, as emoções em seus olhos agitadas. No final, tudo se transformou em ódio. Quero que eles experimentem tudo o que passei. Que porcaria de anos de afeto, amor de infância, há muito tempo, quando Liu Huyan favorecia Ji Boda. O coração de Shen Tian já estava morto. No momento em que ele foi jogado nas montanhas profundas, o último afeto entre os dois também desapareceu. O ódio em seus olhos não parecia falso. Su Shen estava razoavelmente satisfeito com sua resposta. Se Shen Tian dissesse que ele queria desistir de sua vida e realizar Liu Huyan e Ji Boda, então Su Shen jogaria Shen Tian para fora do carro diretamente, deixando-o morrer sozinho, sendo intimidado e pisoteado até este estado, e ainda não pensando em se vingar. Então, uma pessoa sem coragem não é digna de viver. Su Shen moveu secretamente o botão escuro no meio do banco de trás. Várias luzes prateadas surgiram na porta esquerda do carro. Ele as pegou casualmente em sua mão e, sem olhar, as enfiou nos principais pontos de acupuntura de Shen Tian. O sistema ficou estupefato ao ver essa cena, e o tom se tornou incomparavelmente aterrorizado. Irmão, a técnica de escapar da morte ainda pode ser usada assim? Pelo menos encontre um quarto silencioso. Deixe Shen Tian deitar obedientemente antes de aplicar as agulhas. Mesmo que você obtenha recompensas do sistema para esta técnica de acupuntura antiga e perdida, você tem que se concentrar para evitar erros. Su Shen nem olhou e começou a testar as agulhas diretamente. O sistema já viu de tudo, mas nunca viu ninguém como Su Shen. Mas em apenas alguns momentos, o rosto de Shen Tian ficou visivelmente rosado. Ele foi torturado nas montanhas profundas por muito tempo, e até mesmo a comida que ele comia não era própria para consumo humano. Ou ele comia as sobras dos guarda-costas, ou a comida que sobrava para os cães. O estômago de Shen Tian já estava arruinado.
Embora Su Shen tenha salvado sua vida, a tontura avassaladora veio em seguida. Shen Tian tremeu e se apoiou no banco traseiro, mal conseguindo se endireitar. Devido ao uso excessivo do dedo indicador, todas as ataduras em seu corpo se romperam. Os guarda-costas que o abusaram temiam ser descobertos, então envolveram seu corpo em uma camada de ataduras. Mas havia muitas cicatrizes no corpo de Shen Tian. Sangue escorria por toda a parte. Su Shen balançou a cabeça em decepção e não pôde deixar de reclamar. Isso é muito pouco profissional. Acontece que aqueles guarda-costas não ousavam bater no rosto, com medo de que as pessoas vissem algo errado. Então eles espancaram até a morte as partes do corpo que as roupas cobriam. Eles achavam que Shen Tian não tinha mãos e não tiraria a roupa para mostrar aos outros. Long Yaotian também assentiu em concordância, obviamente muito desdenhoso disso, sem falar de si mesmo. Se fosse alguém sob seu comando, ele poderia garantir que não haveria ferimentos externos e ainda assim fazer a pessoa suportar uma tortura excruciante. No entanto, a situação de Shen Tian parecia péssima, mas depois de receber o tratamento de Su Shen, ele se recuperou um pouco. Temporariamente, não havia problema em se mover. Neste momento, Shen Tian teve que acreditar. Su Shen realmente queria ajudá-lo. Senhor Su, obrigado. A partir de agora, minha vida é sua. Ele estava apenas curioso sobre como Su Shen o ajudaria a obter justiça. Em seu olhar perplexo, Long Yaotian dirigiu diretamente para a delegacia de polícia. Olhando para as letras douradas brilhantes na frente dele, Shen Tian coçou a cabeça. A dor no corpo foi esquecida. Senhor Su, você... Su Shen deu um tapa na parte de trás de sua cabeça. Ele disse como se fosse óbvio. O que você? Se você tem problemas, você não sabe procurar a polícia? Prisão, abuso, tortura, o suficiente para condená-los a alguns anos. Eles realmente acham que não há lei neste mundo? Vários guarda-costas que foram usados como peões fizeram as coisas de forma tão óbvia. Isso não é completamente cortejar a morte? Devido aos ferimentos óbvios de Shen Tian, o abdômen foi atingido por objetos pesados e havia centenas de inúmeras feridas cortadas com uma faca. A polícia também encontrou cabelo humano e alimentos ainda mais sujos no estômago de Shen Tian. A perna direita tem uma fratura óbvia e as palavras "cão vadio" foram queimadas na perna esquerda com pontas de cigarro. Atualmente, não há um pedaço de pele boa no corpo de Shen Tian. Se não tivessem visto com seus próprios olhos, os policiais não conseguiriam acreditar que, depois de sofrer tais ferimentos, essa pessoa ainda estaria viva. Há testemunhas e provas materiais, resta apenas prender as pessoas. Até que Shen Tian saiu da delegacia de polícia, ele ainda não havia se recuperado. Denunciar a polícia. Isso não está certo. Antes, uma vez que alguém ofendesse Liu Huyan, ele usaria o poder em suas mãos para fazer a outra parte ceder e, em seguida, retaliar. Este presidente Su não joga de acordo com as regras. Depois de ver a operação de Su Shen, o sistema aguentou por um longo tempo em sua mente. E finalmente não conseguiu resistir. Anfitrião Su, contanto que você cure as feridas de Shen Tian e o motive a viver novamente, sua tarefa será considerada concluída. Ele também pode mudar o final trágico de sua morte e viver uma vida feliz com a protagonista feminina. Com as habilidades médicas de Su Shen, ele pode curar Shen Tian completamente. Por que você só curou metade? Se você não curar Shen Tian, a tarefa não pode ser concluída. Anfitrião Su, o sistema realmente não consegue entender o que Su Shen está tentando fazer? A recompensa está à beira da boca. Você não está com pressa para recebê-la? Shen Tian tem uma personalidade sombria e deprimida. Felizmente, ele é como um Long Yaotian. Conversando ociosamente, Su Shen abaixou a placa de isolamento acústico modificada no carro. Olhando para Shen Tian no banco da frente, um brilho dourado imperceptível brilhou em seus olhos. Não é nada. Só de repente queria fazer um experimento muito interessante, matar uma pessoa e atormentar sua alma, ver o que acontece com uma pessoa sem consciência. Ele ainda está muito interessado em revelar o lado feio da natureza humana. O sistema está confuso, perplexo, um pequeno sistema. Uma grande dúvida. Experimento? Que experimento? Você não pode fazer a tarefa primeiro? Su Shen está com preguiça de dizer bobagens para ele, não quer dizer mais nada para ele. Isso não tem nada a ver com você, mas apenas curar Shen Tian? Essa tarefa é muito chata. É claro que todos os danos sofridos devem ser devolvidos aos inimigos 100 vezes. Isso é vingança. De acordo com o sistema, este é um mundo de romance e de abuso abrangente. Já que existem muitos protagonistas masculinos, talvez possamos brincar com algo divertido.
Naquele dia, todos os 3 guarda-costas foram levados para a delegacia de polícia. Mas os principais culpados, Liu Huyan e Ji Boda, não foram capturados. O guarda-costas mordeu e disse que estava agindo por conta própria. Não tem nada a ver com os dois. A família Liu tem muito poder. Liu Huyan quer escapar da punição legal. É uma coisa simples. Su Shen não apareceu. É mais interessante para o mentor se vingar pessoalmente. Liu Huyan saiu da delegacia com um rosto tão escuro quanto o fundo de uma panela. Investigue. Investigue para mim na velocidade mais rápida. Onde aquele bastardo de Shen Tian está se escondendo? Eu só pedi para ele seguir algumas regras. Esse bastardo realmente chamou a polícia. Ele não sabe que eu vou me casar com ele? Para me tornar sua esposa? Esse cara realmente teve coragem de me processar. 5 minutos depois, Liu Huyan recebeu uma ligação do assistente. Presidente Liu, encontramos. O Sr. Shen está atualmente no pátio Yulon na mansão Minjiui. Liu Huyan ficou um pouco confusa. As pessoas sob seu comando. Quando a eficiência do trabalho se tornou tão alta. Mas neste momento, a raiva de Liu Huyan aumentou e ela não estimou muito. As pessoas que podem morar aqui são extremamente ricas e bem cuidadas. Mulheres bonitas de 30 e 40 anos podem ser vistas em todos os lugares, cada uma exalando um charme maduro de dentro para fora. O olhar ganancioso de Ji Boda brilhou. Sentado obedientemente ao lado de Liu Huyan, a família Liu tem um status muito alto em Aishin, embora ele não tenha comprado uma residência na mansão Minjiui. Mas a maioria das pessoas aqui o conhece. Liu Huyan não consegue entender como Shen Tian se envolveu com Su Shen. Mas ele não se importa. Alguém do nível dele não fica zangado por causa de pequenas coisas. Zilai Siting estava encostado no portão do pátio Yulon. Os dois viram os guarda-costas jogando basquete no pátio assim que saíram do carro. Su Shen fez um lindo movimento evasivo, deu 2 passos e saltou, marcando mais 3 pontos. Ganhou os elogios dos guarda-costas. A técnica do presidente Su está melhorando a cada dia. Geralmente, certo? Se o presidente Su de 3 anos encontrasse eu de 18 anos, eu poderia vencê-lo com uma mão. Esses guarda-costas estavam entediados, e após obter a permissão de Su Shen, eles transformaram o lado esquerdo do pátio da frente em uma quadra de basquete. De qualquer forma, quase nenhum estranho vem ao pátio Yulon. Os guarda-costas também foram treinados pessoalmente por Su Shen. A relação entre os dois é extraordinária. Liu Huyan encontrou Shen Tian rapidamente. Shen Tian estava sentado em um canto em silêncio, olhando para Su Shen sem expressão. Ji Boda também notou Su Shen, mas um olhar de desdém brilhou em seus olhos. Então ele é Su Shen. Ele realmente ajudou o Shen Tian. Ele realmente não tem bom gosto. Ele ouviu esse nome muitas vezes nos ouvidos de Liu Huyan. Então ele decidiu rapidamente. Visão extraordinária, cruel e implacável, incomparavelmente bela. Todos os tipos de elogios foram usados nele. A aparência de Su Shen é realmente linda além da descrição. Su Shen esqueceu. Senhor Su, não sei onde ofendi. Por que você apoia meu noivo a chamar a polícia? Na opinião dele, ele não fez nada de errado, então Shen Tian definitivamente não chamaria a polícia. Definitivamente foi Su Shen quem ordenou secretamente. A família Liu não é tão boa quanto a família Su, mas definitivamente não é tão ruim. Além disso, o que Su Shen está fazendo é irracional. Ele deve fazer com que Su Shen se desculpe com ele. Su Shen viu Zhenju chegar e estalou os dedos. Long Yaotian habilmente pegou Shen Tian. Ele o levou até o portão do pátio, ficou atrás dele. Ok. Tire. Liu Huyan não entendeu o que essa frase significava no início. Rasgou as mangas de sua camisa, revelando cicatrizes densas, fazendo com que Liu Huyan franzisse a testa. Esse tipo de pessoa não merece preocupação. Vendo o culpado que o perseguiu, Shen Tian não tinha mais a ternura do passado. Em vez disso, ele olhou para Liu Huyan com nojo e ressentimento, com um toque de zombaria. O que você está fazendo aqui? O que? Você acha que não me torturou o suficiente? Você quer me jogar lá dentro de novo? Quando Liu Huyan ouviu suas palavras, a dor em seu coração desapareceu em um instante. Uma pitada de rima apareceu em seus olhos. Ele repreendeu impacientemente. Do que você está falando? Eu apenas pedi aos guarda-costas para levarem você para dentro para dar uma boa lição e deixá-lo se comportar. Eu nunca disse para eles torturá-lo. Você pode, por favor, não ser irracional? Você é sempre assim. Estou realmente cansado. Shen Tian zombou e tirou a camisa do peito. Só nas cicatrizes de queimaduras de cigarro no peito, há não menos que dezenas. Existem camadas de feridas sangrentas em cima delas.
É como se tivesse sido mordido por um pequeno animal, e os ombros estão cobertos de sangue e carne borrada, e pode-se ver carne macia e ensanguentada. A expressão de Liu Huyan mudou repentinamente e ela ficou chocada no local, olhando para ele com descrença. Ele estendeu as mãos trêmulas, querendo acariciar seu corpo, mas no momento em que o tocou, recuou rapidamente, como se tivesse visto a coisa mais terrível do mundo. Como isso pôde acontecer? Eu não pedi para eles fazerem isso. Ele não ousava olhar nos olhos de Shen Tian, os olhos familiares dele. Não havia mais a gentileza do passado. Shen Tian levantou ligeiramente os olhos e perguntou: Como? Eu nunca te pedi ajuda antes. Você disse para eles me darem uma boa lição. Contanto que eu não morresse, tudo bem. Você se esqueceu? Quando ele foi preso na montanha pela primeira vez, aproveitando que o telefone ainda não havia sido confiscado, ele teve que pedir ajuda a Liu Huyan por telefone, mas ela simplesmente desligou o telefone. Um mês. Você sabe como eu passei este mês? Tudo por sua causa. Com sua frase dê a ele uma boa lição, eu vivi uma vida pior que a de um cachorro. No rosto frio de Liu Huyan, raramente surgiam lágrimas, e ela balançava a cabeça freneticamente em negação. Não. Não é isso, eu não sabia que seria assim. Ele inicialmente pensou que Shen Tian estava apenas fazendo birra quando ouviu o alarme, mas ao ver Shen Tian na frente dele, ele percebeu que havia sido enganado. Shen Tian apontou para Jiboda ao lado dele, com os olhos humildes e desesperados. Você me mandou para a montanha para ser entregue a ele. Você não deveria ter pensado no meu destino há muito tempo? Ele não acreditava que Liu Huyan não pensasse em nada sobre o tipo de tratamento que ele receberia. Liu Huyan virou a cabeça bruscamente, olhando para Jiboda com um olhar de frieza sem precedentes. Jiboda, foi você quem fez isso? Como Jiboda ousaria admitir? Vendo as pessoas se arrastando, uma figura passou rapidamente. O corpo de Jiboda voou para trás como um saco de pano velho. Su Shen não sabia quando já estava parado no portão do pátio. Não precisa dizer tanto, faça o que quiser. Shen Tian olhou para Su Shen com adoração, sentindo uma alegria de vingança. Senhor Su. Su Shen acendeu um cigarro e deu uma tragada profunda. Rápido. Não enrole. Se você matar alguém, eu assumo a responsabilidade. Os guarda-costas no pátio viram sua aparência. Um guarda-costas de 20 e poucos anos já havia entrado na vila. Liu Huyan assistiu Jiboda ser espancado. Com sentimentos complexos. Senhor Su, você está batendo na minha gente na minha frente. Não é muito apropriado? Ainda não se pode determinar se foi Jiboda quem fez isso. E você tem que olhar para o dono antes de bater no cachorro. Se Jiboda estiver errado, ela mesma pode ensiná-lo, não é a vez de Su Shen. Seu comportamento mostra claramente que ele não a está levando a sério. Su Shen coçou a orelha. E nem se deu ao trabalho de olhar para ele. É um pouco inadequado, então aguente. Shen Ti estava esperando a ordem de Su Shen. Vendo que ele já havia agido, ele imediatamente avançou rapidamente. Pegando o bastão de Long Yaotian, ele o esmagou contra o corpo de Jiboda. Este mês se passou. Que besteira de aliança e juramento! Seu amor já foi desgastado há muito tempo. Se pudesse, ele queria que esses dois canalhas morressem juntos agora. Jiboda foi chutado por Su Shen. As costelas do peito dele estavam quebradas. Ele não conseguia nem se levantar, então como poderia ter a capacidade de revidar? Long Yaotian e outros estavam cercados por perto. Esses ataques do coração morreriam mais rápido. Eles só podiam encolher seus corpos completamente. Deixe Shen Tian demonstrar. Liu Huyan ficou com os olhos vermelhos e arrastou Shen Tian. Não queria que ele continuasse. Shen Tian, o que você está fazendo? Shen Tian realmente não olhou. Ele o jogou fora e aproveitou a oportunidade para mirar em seu rosto e machucá-lo com um tapa severo. Quando eu estava sendo torturado e maltratado, onde você estava? Por quê? Quando atinge seus parentes, você sente pena. Os olhos de Liu Huyan ficaram vermelhos de raiva. Ela não se importou com os ferimentos de Shen Tian e agarrou os ombros de Shen Tian com as duas mãos. O tom de Liu Huyan estava frio. Eu disse, eu não sabia sobre este assunto. Eu vou investigar. Não importa quem fez isso, eu não vou deixá-lo escapar. Afinal, você é meu noivo e vai se casar comigo no futuro. Su Shen aplaudiu à margem. Ele admirava muito sua retórica. Quase torturou seu noivo até a morte. Ainda pensando em se casar com ele. Posso perguntar, como é que seu cérebro 99K puro mingau cresceu? Ele seriamente duvidava se o mundo feminino realmente não tinha razão. Como essas palavras ridículas saíram de sua boca?
Liu Huyan não teve tempo para refutar Su Shen. Ela repreendeu e chamou os guarda-costas. Vocês estão cegos? Depressa e pare-o. Não deixe Shen Tian continuar a bater. No entanto, antes que os dois guarda-costas de Liu Huyan pudessem fazer qualquer coisa, Long Yaotian chutou 2 chutes como um raio e os dois caíram no chão, desmaiando alegremente. Brincadeira! Ela só não consegue vencer o irmão Shen. Abaixo do irmão Shen, ela é invencível. Chefe, o que devemos fazer com essa mulher? Devemos prendê-la também? Ela não conhece nenhuma besteira da família Liu. Expresse ao seu chefe que se alguém vier, mate um. Su Shen apalpou o queixo, olhando para Liu Huyan com um toque de diversão. A aparência perturbada de Long Yaotian fez com que Liu Huyan sentisse um arrepio na espinha. Mas, afinal, ela vem de uma família rica e poderosa, com inúmeras forças como apoio. Ela realmente não acredita que Long Yaotian se atreva a fazer algo com ela. O que a irrita é Shen Tian. Liu Huyan está quase enlouquecendo com a falta de juízo dele. Liu Huyan é diferente das jovens senhoras comuns de famílias nobres. Ela vem de uma família famosa e tem um talento notável desde pequena. Tem uma mente de negócios extremamente boa. Ela construiu sozinha uma marca de joias de renome. Quando foi que ela foi espancada por alguém? O Shen Tian de antes a segurava nas mãos com medo de que caísse, e a protegia na boca com medo de que derretesse, muito menos espancá-la. Mesmo tocar em um dedo dela era algo que ele não suportaria. Agora, em suas faces delicadas, há um inchaço vermelho óbvio e uma rigidez. O sangue escorrendo do canto da boca é suficiente para mostrar quanta força Shen Tian usou. Você se atreve a me bater? Você realmente se atreve a me bater? Eu não disse? Eu não sabia sobre esse assunto. Eu vou te dar uma explicação. O que é isso? Nem mesmo em mim você acredita. Shen Tian se livrou de Liu Huyan, rangendo os dentes e apontando para a cicatriz. Acreditar em você. Eu costumava acreditar muito em você. E não foi esse o fim que me aconteceu? Eu te digo, não me deixe ter uma chance. Caso contrário, tudo o que eu passei, eu vou fazer você passar por tudo de novo. Ela viveu uma vida infernal, e ninguém perdoaria a outra parte. O ódio nos olhos de Shen Tian fez com que Liu Huyan sentisse um arrepio no corpo e recuasse involuntariamente 2 passos. Ela podia perceber que Shen Tian realmente queria matá-la, mas pensando no passado dos dois, os olhos de Liu Huyan estavam vermelhos. E ela ainda se defendia. Eu não sei, eu realmente não sei. Que iria acabar assim. Fique tranquilo, eu definitivamente vou me vingar por você. Não importa quem te machucou, eu vou fazê-la pagar 100 vezes mais. Su Shen pegou os documentos do guarda-costas e jogou-os no rosto de Liu Huyan. Presidente Liu, você deve estar muito interessada nessas coisas. Liu Huyan foi atingida pelos documentos no rosto e, antes que pudesse brigar com Su Shen, quando viu o conteúdo dos documentos, sua expressão já feia ficou sombria a ponto de pingar água. Os documentos registravam que, quando ela caiu na água, quem a salvou não foi Jiboda. A razão pela qual Liu Huyan confia em Jiboda é porque Jiboda lhe deve uma vida. Se ela soubesse antes que era Shen Tian quem a havia salvado naquele dia, não haveria tantos problemas entre os dois. Pensando em todos esses anos, no dano que ela causou a Shen Tian por acreditar nas palavras de Jiboda, o coração de Liu Huyan estava sendo despedaçado por milhares de facas. Fazê-la desejar a morte. Como isso pôde acontecer? Essa besta realmente se atreveu a me enganar. O olhar de Liu Huyan para Jiboda não continha nenhum sentimento, apenas uma frieza quase tangível. Você realmente se atreveu a me enganar? Maldito! Eu vou fazer você desejar nunca ter nascido. Enquanto falava, ela acertou com força o meio das pernas de Jiboda. Com um salto do salto alto de 8 centímetros, o grito de Jiboda foi ainda mais miserável do que antes. Se não fosse pela dor excruciante, ele provavelmente já teria desmaiado. Liu Huyan olhou para Shen Tian. Sua expressão mudou instantaneamente para remorso. Seus olhos estavam ligeiramente vermelhos, querendo pegar a mão de Shen Tian. Shen Tian, me desculpe. É tudo culpa minha por ter reconhecido a pessoa errada. Acredite em mim, vou compensá-lo bem no futuro. Shen Tian odeia agir até os ossos. Mesmo sem ninguém para apoiá-la, ela queria se vingar de Liu Huyan e Jiboda, muito menos com Su Shen para apoiá-la. Sem pensar 2 vezes, ele evitou o puxão de Liu Huyan. Compensar? Como você vai compensar as cicatrizes no meu corpo? Ou você também está disposta a ser como eu? Ser tratada como um cachorro por 1 mês. Se você estiver disposta, então posso perdoar seus erros passados. Comparado com o que Liu Huyan fez com ele,
Essa condição é considerada muito indulgente. No passado, Jiboda o acusava repetidamente. Liu Huyan acreditava incondicionalmente repetidas vezes. Claramente, com o poder de Liu Huyan, contanto que ela investigasse um pouco, ela descobriria que estava sendo acusada falsamente, mas Liu Huyan sempre acreditava incondicionalmente em Jiboda, quando ele estava com febre sozinho. Liu Huyan estava ajudando Jiboda a arrumar a gravata. O gato que ele criou por mais de 10 anos foi morto por Jiboda. Mas Liu Huyan só se importava com o dedo de Jiboda que havia sido cortado, e não acreditava em suas explicações. Inúmeras vezes ela protegeu Jiboda. Shen Tian já havia perdido a conta. Ele ficou desanimado inúmeras vezes. Queria deixar Liu Huyan, mas a família Liu era extremamente poderosa e Liu Huyan não estava disposta a deixá-lo ir. Ela insistiu em se casar com ele. Liu Huyan ouviu suas palavras e o brilho em seus olhos escureceu instantaneamente. Olhando para os dois discutindo, Su Shen deu um tapinha no ombro de Long Yaotian. Que tal eu fazer uma aposta com você? Long Yaotian estava confuso e teve um mau pressentimento. Chefe, que aposta? Su Shen pensou um pouco e estendeu um dedo. Vamos apostar o seu salário de 1 ano. A expressão de Long Yaotian ficou amarga de repente. Chefe, não faça isso. O encontro com Su Shen naquele ano foi um acidente ocasional. Embora ele não pudesse vencer Su Shen no início, ele não achava que em outros aspectos ele também não era tão bom quanto Su Shen. Então os dois competiram de cerâmica à pintura, depois ao piano e aos negócios. Long Yaotian perdeu completamente e trabalhou como guarda-costas na casa de Su Shen por 2 anos sem receber nenhum salário. Ele até pagou a Su Shen 50 milhões de capital. Su Shen franziu a testa e passou o braço pelo ombro dele. É só uma brincadeira. No máximo, você será meu guarda-costas grátis por mais 1 ano. De qualquer forma, quer você aposte ou não, eu não vou deixar você ir. Veja como Liu Huyan está chorando tão triste. Acho que ela preferiria morrer por Shen Tian. Que tal isso? Eu não vou me aproveitar de você. Eu adivinhei que ele não concordaria com o pedido de Shen Tian. Depois de ouvir a aposta dele, Long Yaotian queria dizer. Ele também adivinhou que Liu Huyan não concordaria, mas ele foi lento e foi superado. Esqueça, então eu vou apostar que Liu Huyan vai concordar. O chefe obviamente pode me vencer. Ele poderia me forçar a ser um guarda-costas grátis por mais 1 ano, mas ainda assim me deu uma oportunidade de aposta atenciosa. O chefe é tão bom para mim. Liu Huyan olhou para Shen Tian suplicante, com o coração cheio de angústia. Era minha culpa antes. Me dê uma chance e eu vou provar a você que a pessoa que eu mais amo sempre foi você. Eu vou devolver todo o abuso que você sofreu para Jiboda. Shen Tian olhou para esta mulher que cresceu com ele desde a infância. Ele descobriu que nunca pareceu realmente conhecer Liu Huyan. O remorso no rosto dela tocou o fundo de seu coração. Um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Sério? Então, contanto que você vá comigo, eu não vou me importar com este assunto. Presidente Su tem uma propriedade no exterior. Você está disposta a ir comigo para viver em uma ilha? Depois que Liu Huyan ouviu esta frase, ela inconscientemente deu 2 passos para trás. Ela olhou para Shen Tian pelo canto do olho e depois olhou para Su Shen. Ela não acreditava que Shen Tian faria alguma coisa com ela, mas ela teve que ter cautela com esse cara Su Shen. Liu Huyan terminou seus estudos quando tinha 20 e poucos anos e criou sua própria marca com a ajuda de sua família. No círculo de Aishin, ela era admirada por todos e era filha da casa dos outros na boca de outras famílias ricas. Su Shen era diferente. Ele mostrou uma visão avançada quando tinha 10 anos. Ele nunca perdeu um investimento. Ele assumiu a indústria familiar aos 18 anos e colocou a empresa. O valor de mercado dobrou várias vezes em 2 anos. Agora ele tem pouco mais de 20 anos, mas ele está pressionando todo o círculo de Aishin. Não consigo levantar a cabeça. Para pessoas como Liu Huyan e Su Shen, fazer alguém desaparecer é muito simples. Liu Huyan acreditava que Su Shen não podia machucá-lo em Aishin, mas se ele fosse para o exterior, seria completamente diferente. Liu Huyan fingiu lutar, mostrando uma clara resistência. Ele não queria ir embora com Shen Tian. Shen Tian, nosso relacionamento de tantos anos. Você me entende, não posso abandonar minha família. Independentemente de Shen Tian aproveitar a oportunidade para se vingar dele. Ele também não podia abrir mão do poder que tinha em mãos. O coração de Shen Tian estava frio como cinzas, e ele não olhou mais para Liu Huyan. O bastão de madeira em sua mão atingiu as pernas de Jiboda com força, e um som nítido de ossos quebrando foi ouvido. Jiboda desmaiou. Vá embora! Liu Huyan olhou para Shen Tian com o coração partido.
Lágrimas escorriam constantemente de suas bochechas, e um sentimento de arrependimento indescritível surgiu em seu coração. Ele originalmente queria levar Shen Tian à força. Mas olhando para Su Shen, ele hesitou em agir. Então eu voltarei para te procurar em alguns dias. Não se preocupe, mesmo que você o mate. Havia uma garrafa de refrigerante sobre a mesa. Comendo sementes de melão, um enredo tão clichê, é uma pena não comer sementes de melão. Os guarda-costas o cercavam, também carregando um grande saco de pipoca, comendo e assistindo ao show. Long Yaotian viu Liu Huyan partir e não pôde deixar de xingar. Droga! Mulher maldita, me fez trabalhar de graça por mais um ano. Giboda, que estava inconsciente. Foi arrastado para o carro pelos guarda-costas. Su Shen pegou um cartão do bolso e jogou para Shen Tian. Aqueles caras que foram presos, se você quiser, pode entrar e brincar com eles. Se não quiser, encontre algumas pessoas para espancá-los, de qualquer forma, eles não sairão. Shen Tian pegou o cartão e agradeceu a Su Shen. Senhor Su. Obrigado. Ele queria perguntar o que fazer com Liu Huyan, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. A família Liu e a família Su são as famílias mais importantes de Aishin, e Su Shen foi capaz de ajudá-lo até este ponto. Já tinha sido uma grande ajuda para ele. Como ele ousaria pedir muito mais? 2 guarda-costas avançaram rapidamente, ajudando Shen Tian a entrar no carro. O Sr. Su providenciou outro lugar para você. Vamos primeiro. Shen Tian curvou-se e agradeceu novamente, antes de partir com os guarda-costas. Se ele fosse mais cuidadoso, ele teria percebido que Long Yaotian desapareceu logo após a partida de Liu Huyan. Após um breve contato, o sistema entendeu aproximadamente a personalidade de Su Shen, e é evidente que ele ainda estava extremamente deprimido em seu coração sobre como lidar com Liu Huyan. Su Shen, Shen Tian e Liu Huyan são os protagonistas, eles se amam profundamente. Contanto que você cure Shen Tian, eles podem viver felizes para sempre, e sua tarefa será considerada concluída com excelência. Su Shen zombou de suas palavras, amando profundamente um ao outro. Se amassem profundamente, não teriam colocado Shen Tian na prisão. Se eu completar todas as suas tarefas no futuro e de repente surgir outro sistema, escolho completar você. As recompensas que poderiam ser obtidas, todas para aquele sistema, é melhor dizer que o sistema que mais admiro ainda é você. Você acreditaria em mim? O sistema ficou sem palavras com o que ele disse. Só de imaginar a cena. Ele fica furioso até a morte. Ele tem trabalhado duro para ajudar Su Shen a completar as tarefas. Por que as recompensas finais seriam todas dadas a outro sistema? Su Shen, Liu Huyan foi enganada. Ela ama profundamente o protagonista masculino. Por ele, ela está disposta a fazer qualquer coisa. Su Shen examinou as cinzas do cigarro, seu sorriso se tornando mais divertido. Parece que ele acertou. Os sistemas realmente são vendidos no atacado e, ao completar todas as tarefas, o sistema também pode receber algumas recompensas. No entanto, não se sabe se existem outros sistemas neste mundo. Se ela o ama tanto, por que Liu Huyan não concordou quando Shen Tian disse que o perdoava e queria levá-la para o exterior? Você não entende a natureza humana. Esqueça. O que há para dizer a um sistema sem sabedoria? A natureza humana é sempre suja. Liu Huyan se sente culpada por Shen Tian. Ela está disposta a agradá-lo de todas as maneiras, para compensá-lo, mas não está disposta a se submeter a todas as formas de acomodação para compensá-lo. Mesmo que haja apenas uma possibilidade de perigo, Liu Huyan não quer se colocar em uma situação perigosa. Quanto à chamada decepção, é ainda mais absurdo. Só porque alguém salvou sua vida, Liu Huyan confia incondicionalmente em seu benfeitor. Ela não tem nenhum senso de razão. Ela salvou seu benfeitor, mas não deixa seu amigo de infância ir embora. Em suma, ela ainda quer ter os dois. No final, ela percebeu que as duas pessoas que queria eram, na verdade, a mesma pessoa. O sistema ainda queria explicar algumas coisas. Afinal, somente curando Shen Tian e deixando-o viver feliz com Liu Huyan, ele poderia receber uma rica recompensa. Mas ele descobriu que, não importa o que dissesse, Su Shen não conseguia ouvir sua voz. Eu fui. O hospedeiro me isolou. Ele se lembra que no manual do sistema, não era o sistema que podia unilateralmente. Está isolado do hospedeiro? Por quê? Quando chega aqui, tudo se inverte. Ao mesmo tempo, uma Lamborghini parou na entrada da mansão Menjiu, cruzando com Liu Huyan que partia. No carro estavam Wen Xiao e Xiao Feiyan. O casal estava exausto nos últimos dias. Em um único dia, dezenas de parceiros cancelaram contratos.
Eles não hesitaram em pagar multas por quebra de contrato para cortar relações com a família Wen. Os funcionários da estufa também pediram demissão um após o outro, colocando a família Wen, já cambaleante, em uma situação desesperadora. Wen Xiao contatou alguns velhos amigos, na esperança de que eles pudessem ajudá-lo, mas quem consegue chegar a essa posição não é um mestre na arte de lidar com pessoas. Ao saber da situação entre Su Shen e a família Wen, todos escolheram ficar do lado de Su Shen. Wen Xiao foi forçado a se desesperar, e teve que tomar a iniciativa de se desculpar. Inicialmente, ele queria que os pais de Su Shen intercedessem e pedissem a Su Shen para mudar de ideia. No entanto, eles cortaram a comunicação e não conseguiram entrar em contato. Para mostrar sua sinceridade, ele trouxe sua esposa, Xiao Feiyan, na esperança de acalmar a raiva de Su Shen. Assim que os dois saíram do carro, viram Su Shen sentado no centro do pátio, tomando sol. Os dois estavam prestes a entrar, mas foram impedidos pelos guarda-costas. Wen Xiao, por consideração ao rosto de um ancião, disse: Xiaxen, abra a porta. Deixe o tio explicar para você. Xiao Feiyan não entende os assuntos da empresa e geralmente serve como um vaso. Desde que Wen Van e Su Shen ficaram noivos, todo o círculo da alta sociedade de Aishin tinha que dar a ela 3 pontos de consideração. Ao longo dos anos, ela desenvolveu uma personalidade mimada e autoritária. Xiao Feiyan estava muito insatisfeita com a atitude de Su Shen. Ela puxou Wen Xiao secretamente e murmurou: este garoto está ficando cada vez mais indisciplinado. Quando nos vê chegando, ele não sabe como tomar a iniciativa de nos cumprimentar. Agora ele está realmente deixando os guarda-costas nos bloquearem. Somos mais velhos. Não importa o que um júnior veja, Su Shen tem que nos cumprimentar. Mas pensando na situação da empresa, Xiao Feiyan teve que se humilhar e suprimir sua raiva. Xiaxen, abra a porta primeiro. Há um mal-entendido neste assunto. Deixe a mãe explicar para você. Embora tenha mais de 40 anos, Xiao Feiyan se mantém muito bem e parece ter apenas 30 e poucos anos. Ela exala um charme maduro, revelando um ar de fragilidade e pena, mas sua expressão irritada estraga um pouco a beleza. Su Shen mudou de posição e abriu a boca para comer a tangerina que Yunfei lhe entregou. Não há mal-entendido e nada que vale a pena explicar. Os dois, vocês não são bem-vindos aqui. Os guarda-costas bloquearam firmemente o caminho dos dois. Embora não tenham agido, suas expressões não eram muito agradáveis. Su Shen era como um deus para eles, e o Evan realmente se atreveu a trair o chefe. Se Su Shen não tivesse falado, eles já teriam punido o Evan. A senhora Wen ficou ansiosa ao ouvir isso. Essa frase foi suficiente para selar o destino da família Wen. O Evan voltará em breve. Você pode puni-la como quiser quando ela voltar. Casamento não é brincadeira. Su Shen olhou para ela com diversão. Aquela mulher está viajando com Shen Shouyu no Polo Sul. Ela não pode voltar tão rápido. Não importa o que os dois digam, os corpos imponentes dos guarda-costas não se moveram nem um pouco. Antes que os guarda-costas da família Wen pudessem avançar, eles foram derrubados por 2 guarda-costas. 2 contra 5, morte instantânea. Normalmente, esses guarda-costas eram considerados respeitosos com o casal Wen. A mudança de atitude hoje deixou os dois um pouco atordoados. A jovem senhora também ficou furiosa e repreendeu os guarda-costas. Vocês são um bando de caras que trabalham como cachorros para os outros. Não se apressem e saiam do meu caminho. Eu sou a sogra do seu mestre. Se vocês se atreverem a me impedir, não tenham medo de que eu peça a ela para demiti-los no futuro. Os guarda-costas olharam para mim. Eu olhei para você e todos riram em uníssono, olhando para ela com olhos de idiota. Olha, eu disse, é um devaneio ainda mais ultrajante. Ser a sogra do nosso chefe? Ela nem olha para a virtude de sua filha. Com ela, ela merece? Se o Evan não buscasse a morte, talvez ela realmente tivesse a chance de se tornar a senhora Su. Su Shen não se importa com as vantagens que a família Wen aproveita secretamente. Criar um cachorro em casa ainda requer alimentação diária. Criar um animal de estimação que é considerado bonito. Não se mexa, ou mesmo que eu te mate, ainda estarei agindo em legítima defesa. O guarda-costas usou muita força, mas a jovem senhora ficou tão pálida de dor que desabou no chão, gritando de dor e querendo se libertar, comparada com a jovem senhora furiosa. O Evan estava muito mais calma. Vendo a atitude de Su Shen, ela já sabia. Este assunto é irreparável. O Evan não mais acalentava o sonho de se casar com Su Shen. Olhando secretamente para trás para Su Shen, mesmo que eu sinta muito por você. Você tem que ser tão implacável? Su Shen deu um tapinha em Yunya, que estava massageando seus ombros.
O método mais básico. O Envan não sabia que o que Su Shen está fazendo atualmente realmente não conta como ser implacável. É apenas que o status de Su Shen é muito alto, resultando em ações casuais. Seria suficiente para fazer inúmeras pessoas tremerem de medo. De qualquer forma, a família Su e a família Wen têm muitos anos de relacionamento. Para pegar leve e dar a Wen uma chance de sobreviver, será que você realmente quer que este velho se ajoelhe para você antes de perdoar?